aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sporting Bet. Hoje, um pouquinho diferente, parceiro diferente, Guilherme Cimatti vai participar pela primeira vez com a gente, lembrando que vai substituir o GG, porque o GG está nos Estados Unidos, acompanhando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Vai gravar muito conteúdo com torcida, muito conteúdo na Casa Palmeiras, vai trazer muito conteúdo bacana, que você vai ver aqui na TV Palmeiras e nas redes sociais do Verdão também. E aí, Cimatti? Tudo bem, Luizão? Um abraço a você e a todos que acompanham o Palmeiras Cast, deixando o podcast um pouco mais feio e um pouco com menos cabelo também, né? Dá pra dizer, porque careca em dobro, cabeludo, né? É isso. Careca em Estamos dobro. aqui, ô, Luizão. Vai dar bastante reflexo na câmera. Vai mesmo. Mas, Cimatti, hoje a gente recebe uma convidada que faz um tempo que tá, né, ali na nossa agenda, a gente tá tentando, e hoje, enfim, conseguimos captá-la do mundo de Oz. Conhece o mundo de Oz? Conheço o mundo de Oz e conheço também o mundo do vôlei, Luizão. De onde vem a nossa convidada. Quando a gente fala em futebol, o Palmeiras é multicampeão. E nós resolvemos trazer aqui no Palmeiras Cast uma multicampeã no vôlei, a Camila Bright, Luizão. Camila Bright, nossa convidada de hoje. Tudo bom? Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Bem-vinda. Até que enfim deu certo, sou enrolada, mas agora vai. E veio num bom momento, né? Recém-campeã de Superliga. É isso aí, né? Sempre bom, né? Graças a Deus. O Vasco aí tava lutando há alguns anos, não chegava, mas agora chegou e ganhou e... Graças a Deus, espero que o ano que vem seja igual. E num time que você tem carinho, né, Luizão? Então, Osasco, que durante muito tempo foi conhecida como a capital do cachorro-quente, mas também é a capital do voleibol, cara. Desde os anos 90 ali, meados de 95, se eu não estiver enganado, né, o time de vôlei chega na cidade com o patrocínio ao aporte de um banco, permanece... com esse aporte de um banco até 2008, 2009, quando há uma mudança, e aí começa aquela questão, né? E aí vai fechar, não vai, segue, não segue, e aí o Luiz Omar de Moura, na época, junto com a prefeitura, desenharam um projeto, conseguiram novos parceiros e conseguiram dar longevidade ao projeto, que não é somente profissional, né? Tem todo também um trabalho com categorias de base, com camadas. Osasco formou diversos atletas de ponta aí pro voleibol mundial. Muitas. O Luiz Omar, ele é muito bom em tudo que ele faz. Ele é bom técnico, ele é bom supervisor, ele é bom em tudo. E ele salvou o projeto várias vezes. Essa foi a primeira, quando o Finasa resolveu sair. Eu cheguei em 2008, o Finasa saiu em 2009. Então daí teve toda aquela reviravolta, todo aquele pedindo para patrocinadores ajudar a gente e tudo mais. E aí veio a Nestlé. Aí a Nestlé ficou por mais 9 anos. E aí depois saiu também, e aí foi entrando vários, aí agora tá o São Cristóvão, então assim, Osasco é a cidade do vôlei, né, então graças a Deus a gente sempre vai ter um suporte aí bacana de patrocinadores, porque a galera gosta bastante. E aí eu aproveito até o gancho que você falou, né, desse suporte de patrocínios, você que é de cidades da região metropolitana e até cidades do interior, você que é empresário local, se você souber que a sua cidade tem alguma equipe de modalidade, seja modalidade olímpica ou não olímpica, cara, procure de alguma maneira tentar ajudar, patrocinar, porque gera visibilidade para todo mundo e tem um retorno absurdo. Né? Eu falo isso por experiência própria com Osasco, de ver o quanto a cidade consegue levar de público nos jogos, né? O quanto vira o programa da cidade ali, porque não tem tanta tradição no futebol, o voleibol acaba virando o esporte da cidade, sem contar o quanto você acaba levando as crianças também, né? Porque as crianças crescem com aquilo, começam a praticar, e aí você vai promovendo o esporte dentro da cidade, vai gerando emprego, e assim, é uma mão ajudando a outra, cara. E o Brasil é o país do futebol e o país do vôlei também, sim, né, Luizão? Sim, com certeza. Então, Camila, aproveitando, né, a gente já te apresentou pra galera, queria saber, né, a palestrinidade vem de onde, né? Porque você não é nascida em São Paulo, né? Você não é da capital paulista, né? Não, eu sou mineira, eu nasci em Frutal, aí com 1 ano de idade a gente mudou pra Uberlândia, depois a gente foi pra Sacramento quando eu tinha 6 anos. Sacramento é uma cidade do interior de Minas que tem 24, 25 mil habitantes, contando com a zona rural. É muito pequenininha, meus pais continuam morando lá, então eu morei lá até meus 15 anos, depois eu saí pra jogar, então eu saí muito nova, mas morei lá uns 11, 12 anos. E eu sou palmeirense por causa do meu bisavô, que veio da Itália de navio. E ele sempre falava, Palestra Itália, eu entendia pouca coisa do que ele falava, mas ele faleceu, ele tinha 99 anos. Caraca! Então eu convivi bastante com ele e ele sempre falou, você tem que torcer pro Palestra Itália, não sei o quê. E aí, depois que eu fui ver, é o Palmeiras e tudo mais, e aí eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, tudo palmeirense por causa dele. Minha mãe acho que nem torceu pro Palmeiras e virou palmeirense por causa dele.
Qual o nome do seu bisavô? Era Joaquim. Seu Joaquim, então, que levou a Camila aí pro bom caminho, né, Luizão? Mas ainda bem que ela entendeu que o Palestra Itália era o Palmeiras, né? Porque vindo de Minas, poderia repente ser outro, né? Pender para um outro Palestra. Não, mas o Palestra Itália de verdade é o verde. Com certeza, com certeza. É e o voleibol, quando é que o voleibol surge na sua vida? Foi já muito novinha? Eu tinha 9 anos e eu tinha uma vizinha, né, que ela é minha amiga até hoje, inclusive ela é madrinha da minha filha. E ela falou, amiga, vamos fazer vôlei? Nisso eu já tinha feito várias coisas e eu tava fazendo handball. Eu era goleira do handball. Caraca! Na escola. E aí ela falou, vamos fazer vôlei e tudo mais. Vôlei é legal. Eu falei, cara, eu já fiz tudo. Já fiz basquete, eu não gostei de nada. Ela, vamos lá no vôlei um dia. E aí eu fui no primeiro dia, eu já fiquei apaixonada. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu pedia pra treinar no mais velho. Treinava com o infanto, com o juvenil. E minha técnica eu falava, gente, calma, né? Você tá começando agora, você tem 9 anos. E eu pedia pra treinar mais. Então, assim, foi amor à primeira vista. Desde aí já fui federada com 11, 12 anos, acho. E aí a gente disputava campeonato ali. Já jogava contra o Uberlândia, que inclusive jogo hoje contra elas na Superliga. Então, assim, desde novinha já sempre muito competitiva, sempre queria ganhar. Quando perdia, chorava, não sabia perder. Então, assim, o esporte me ensinou muita coisa. Fui criando casca ali. Com 15 anos, eu saí de casa, fui morar em Uberlândia com mais 4 meninas. Então, assim, desde o início você tem que aprender a se virar, aprender a cozinhar, aprender a lavar roupa. Manchava todas as roupas, misturava colorida com branca. Mas, assim, eu amadureci muito nos 2 primeiros anos ali. Até meus 17 anos eu amadureci coisas que eu demoraria, sei lá, 10 anos pra amadurecer se eu morasse com meus pais ainda. Então, foi um processo bem bacana, assim, bem legal. E como foi? Uma cidade grande que é Uberlândia, né, Luizão? Ainda, acho que pré-adolescente, talvez. Com quantos anos você chegou em Uberlândia? E como foi descobrir o mundo muito maior do que era naquela cidadezinha? Eu tinha 15 anos, eu tinha feito 15 em outubro e eu fui pra Uberlândia em janeiro. Então, assim, eu sempre fui muito caipira. Eu sou caipira até hoje, né? Nunca perdi meu sotaque de Minas. Então, como vocês podem ver, continuo muito caipira. Então, assim, eu falava, gente, que tamanho de cidade. Tudo pra mim era novo. Lá em Sacramento não tem shopping até hoje. Então, eu olhava aquele tamanho de shopping e eu falava, gente, olha o tamanho de tudo isso, assim. Eu ficava, assim, achando as coisas o máximo, né? Até hoje eu ainda acho, tipo, nossa, meu Deus, como o mundo é grande, né? Viajei com a seleção, o mundo todo. Então, assim, você acha tudo muito legal, assim. Então, você acaba meio que deslumbrando, assim, no início. Se você não tem uma cabeça boa, assim, você começa a sair, você começa a beber, você começa a fazer um monte de coisa errada. Então, assim, graças a Deus eu sempre tive uma estrutura muito boa, assim. Meus pais sempre me acompanharam muito de perto ali. Eu sou muito unida com a minha família, sempre fui, sempre vou ser. Porque eu acho que isso é a base do que você leva pra vida, né? Coisas boas, seus pais te ensinam a ter um suporte ali, né? Tanto mental, tanto quanto tudo. Então, assim, acho que isso pra mim é essencial, ter meus pais na minha vida. Eles estão aposentados os dois, meu pai era tenente, minha mãe era professora. Então eu tenho eles aqui, todo mês eles estão aqui, né? Continuam morando em Sacramento, mas eles são muito próximos a mim, assim, a mim e meu irmão. Então, isso é bom demais. E Camila, legal você contando um pouco dessa vivência, né, no vôlei, desde a base, etc. A gente consegue notar algumas similaridades com o futebol também, né? Essa coisa de começar muito cedo, sair de casa muito jovem. E acho que tem alguns elementos que cercam, né? Por exemplo, a incerteza, né? Porque você sai com um sonho, mas você não tem a garantia de que de fato ele vai se concretizar lá na frente até você chegar, né, no status de profissional. E como você falou, algumas coisas começam a acontecer nesse percurso, né, igual às vezes sair de vez em quando, beber, etc. E essas coisas podem te tirar do prumo, né? E até você tomar a rédea de novo, às vezes, demora um tempo, né? A minha mãe jogava vôlei, né? Quando ela tinha acho que uns 13, 14 anos, ela jogava vôlei lá na cidade dela de Frutal, e aí ela recebeu o convite pra jogar numa cidade próxima lá, não lembro o nome da cidade. E a minha avó não deixou, minha avó era toda sistemática, né? Ela até já faleceu, tadinha da minha avó. Ela era toda sistemática e ela não deixou a minha mãe ir. Então a minha mãe, ela criou uma tristeza dentro dela, um bloqueio muito grande em relação ao vôlei, que minha mãe, ela joga super bem, a gente bate bola, o toque da minha mãe é melhor que o meu, que também não precisa ser muito, né, mas o toque é melhor que o meu. Não, você joga muito. Não, e aí ela ficou muito triste com isso e tudo mais, aí superou, fez outras coisas, foi estudar e tudo mais, mas daí ela carregou tudo isso dentro dela, e quando eu recebi proposta pra sair de casa,
ela falou, você vai, eu vou sofrer, mas você vai porque a minha mãe não deixou eu ir, então você vai realizar seu sonho. E as coisas foram acontecendo muito, muito rápidas, assim. Aí eu fui pra Uberlândia, no ano seguinte eu fui convocada pra seleção juvenil já com o Luiz Omar. Fui campeã mundial, logo em seguida já tava no Finasa, na época, no Osasco, um time grande. Então, assim, foi dando tudo muito certo, muito rápido. E a minha mãe, ela chorava nas finais, assim, quando eu ganhava algum campeonato. Até hoje ela se emociona. Na última final ela chorou pra caramba, ela falou, graças a Deus, você conseguiu realizar o sonho que a minha mãe não deixou eu realizar, né? Que era ser jogadora de vôlei. Mas você realizou e pra mim é mais do que eu ter realizado. Uma filha minha conseguir realizar. Então, graças a Deus, sou muito feliz de ter conseguido realizar isso pra minha mãe. Porque é difícil, né? Naquela época era tudo muito mais difícil. Né? Em que momento você percebeu que seria profissional, teria uma carreira dentro do vôlei? Quando foi o start, Camila? Que você falou, agora eu vou... de fato ser jogadora profissional de vôlei? Nesse período aí em que você foi pra Uberlândia, quando que caiu a ficha? Eu acho que, mesmo eu estando na seleção juvenil, assim, tem muita gente que é seleção juvenil e depois acaba não virando profissional, não pega um time grande. Então ali eu ainda não tinha certeza. Eu tive a certeza quando eu fui pro Osasco, que eu tinha 19 para 20 anos, o Luiz Omar me ligou, que é meu técnico até hoje. Falou, Bright, bora vir pro Osasco? Eu falei, não, Luiz, só tenho 19 anos, pelo amor de Deus. Eu tô assistindo as meninas pela televisão, as meninas acabaram de ser campeãs olímpicas, jogar com Paula pequena, com Sassá, você tá doido, eu não dou conta ainda não, tenho 19 anos. Aí ele, não, pelo amor de Deus, a gente acabou de ser campeão mundial. Eu falei, mas juvenil é outra história, não vem não, vou me queimar, não vai dar certo, eu não tô pronto. Aí desliguei o telefone, deu 5 minutos e ele me ligou de novo. Quanto que você ganha aí? Você ganha lá em São Caetano. Aí eu falei, R$1.000. Ele, eu vou te pagar R$8.000. Aí eu falei, aonde que assina? Eu dou conta. Eu vou jogar na hora. Eu falei, não, em 2008, imagina. Eu falei, não, onde que assina? Ele me mandou o contrato na mesma hora pra eu não desistir. Eu falei, não, agora eu acho que eu vou dar conta. Então as coisas foram indo assim, aí... Depois daquele ano, eu ganhei alguns prêmios individuais. Aí a gente ficou em segundo na Superliga, foi 3-2 na final. Aí depois dali eu já comecei a acreditar que acho que ia dar. Falei, acho que vai dar. Consegui com 19 anos jogar num time grande, consegui jogar bem, então eu acho que vai dar certo. Foi ali que eu comecei a achar que ia dar certo. Qualquer um iria, né, Luizão? Não é? 8 vezes? Correndo, né? Não tem 8 jeito, vezes, irmão? Nossa, você nem pensa. Em 2008. 2008, né? Se você for corrigir aí o real de hoje pra 2008, é muito dinheiro. É muito legal. Dinheiro, sim. A Mas diferença era grande. Vale a gente, né, ressaltar que essa é a realidade do Osasco, né? Que é um clube multicampeão, que tem um baita de um histórico, mas não é assim na grande maioria, né? São alguns clubes ali que tem, né, um orçamento um pouco maior que conseguem ofertar esse tipo de valor para atleta, e são times que geralmente têm atletas de ponta até para dar essa sustentação também, para trazer uma atleta jovem para você conseguir projetar ela pro cenário nacional e mundial. Mas eu fico imaginando você, né, pensa, caraca, agora eu vou para lá e, olha o time que tem lá, como é que eu vou jogar nesse time, onde eu me encaixo nisso? Não, eu assisti as meninas pela TV um ano antes, menos, né, 6 meses antes. E aí quando eu cheguei lá no primeiro treino, eu ficava olhando para um lado, era a Paula Pequena, no outro lado a Carol, a Thaísa. Eu ficava assim, no meio do treino, olhando as meninas. E o Luiz, Bright, vamos? Eu, nossa, tipo, meu Deus do céu. Tava sonhando acordado. Tava sonhando acordado. Eu fiquei um ano assim, olhando pras meninas e falava, gente, não tô acreditando que eu tô aqui. As meninas 10 as meninas, me ajudaram pra caramba. Cheguei lá, eu era mais nova do time disparada, então as meninas me abraçaram, me acolheram. A torcida, o Luiz Omar é fora de série, né? Por isso que eu tô lá até hoje, então, sim, a torcida me recebeu de braços abertos, todo mundo me ajudou, então, acho que tudo ajuda, né, quando você se identifica com o projeto, aí fica tudo mais fácil, né, aí foi indo. E quando você olhava pra TV ali, aquele time do Osasco lá de trás, em quem que você mais se inspirava? Um dia eu quero jogar que nem fulana, quero ser uma jogadora igual fulano, uma líbero fantástica. Em quem que você se inspirava ali? Olha, não era nem do Osasco, era a Fabizinha que jogava no Rio, no Rexona na época, depois virou Rio. Gente, a Fabizinha, pra mim, eu tava comentando isso com a Nath ontem, a Nath tava lá em casa, e eu falei, cara, não teve e não tem líbero na história do mundo igual a Fabizinha. Não tem. Ela passava, defendia. Tipo assim, é muito difícil você ter uma líbero que passa e defende igual, assim. Normalmente as líberos defendem mais do que passa. E a Fabizinha, ela era fora de série. E quando eu cheguei no Osasco, em 2009, eu fui convocada pra seleção, mais no final do ano.
E quando eu fui convocada pra seleção, aí sim, eu cheguei lá na seleção e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Com 20 anos. Eu olhava a Fabizinha treinando, eu falava, Jesus amado. A Fabizinha fazia extra, eu falava, meu Deus, se a Fabizinha tá fazendo extra, eu saía correndo atrás dela, eu falava, posso fazer com você? Ela, pode. Eu falava, gente, se a Fabizinha tá fazendo extra com 9 anos a mais do que eu, o que eu tô fazendo sentada aqui? Aí ela chegava antes, eu falava, Fabi, quando você for chegar antes, você me avisa que eu quero chegar junto com você? Tipo assim, eu falava, meu Deus, eu quero... E eu aprendi muito com ela. E eu fui grudando nela, sugando ela ao máximo, assim, aprendi muita coisa com ela. E hoje nós somos grandes amigas. Fabizinha é demais. Eu falo pra Fabi, eu falo, cara, quando eu te conheci, eu ia tirar foto com ela quando eu tava na seleção juvenil. Eu bati lá no quarto dela. Oi, Fabi, posso tirar uma foto? Ela, oi, entra aqui, não sei o quê. E eu assim, gente, ela é ser humano, eu posso encostar nela, ela é de verdade. Eu ficava nesse nível. Mas assim, a Fabizinha é, nossa, ela é top demais. Eu joguei com ela 5 anos na seleção. Depois ela aposentou. E aí eu assumi o posto, aí fiquei sem ela, mas ela é demais. E ela aposentou tem uns 7 anos, acho, já. Passa rápido, né, Luizão? E aí foi desbravar uma aventura em outra função, né? Sim. Como comentarista, onde ela se encaixou perfeitamente. Que é maravilhosa também. Eu falo pra ela, Fá, você é boa em tudo que você faz, cara. Você olha... Ela é demais. E você falou um detalhe legal, né? Que vocês consideram ela como a melhor líbero, né, de todos os tempos. E é legal que no masculino se tem essa consideração com o Serginho Escadinha também. Ele é maravilhoso também. É muito louco isso, né? O Brasil também, né? Ter dentro dessa posição, que eu volto a dizer aqui, pra mim é uma das mais importantes dentro do voleibol ali, equiparado com o levantador. Eu não consigo dizer quem tem uma importância maior. Porque se um desses dois destoa no jogo, o jogo não anda. Né? Tanto o líbero quanto o levantador. Mas o Escadinha e a Fabi, eles são de outro mundo. Os dois são de outro mundo, cara. São de outro mundo, assim, um absurdo. Em 2016, gente, o Serginho já tinha passado, acho que por 2 cirurgias na coluna. Sim. Ele foi... já tava com, sei lá, quase 40 anos. Ele falou, nossa, tá difícil. Ele até cogitou não ir pra Olimpíada. Chegou na Olimpíada, ele foi melhor líbero, melhor jogador da Olimpíada. É um absurdo. Eu falei, Serginho, cara, isso aí é um ET. Isso não existe. O cara dá show. Não, de vez em quando ele vai lá em Osasco treinar com a gente. Eu falo, caraca, sem treinar há 10 anos aí, ó, você tá melhor que eu, treinando todo dia. Falo, cara, não, eu vou sacar em você até você quinar. Ele falou, vai cair o ombro. Eu falei, difícil, né? Ô Camila, e a pressão de substituir a principal figura que você tinha ali como exemplo? Como foi isso pra você dentro da seleção? É muita pressão, né? Igual você falou, é muito difícil. Então, o Zé, ele vem preparando, assim, né, ao longo do tempo. Quando tem uma pessoa que é muito importante ali, é muito... E a Fabizinha, além dela ser uma jogadora muito importante, ela sempre foi uma líder, né? Assim... nata, ela é líder dentro de quadra, ela é líder fora de quadra, ela organiza, se tem algum problema, ela vai lá e quer resolver. Ela não é daquelas que, deixa o problema lá, não tenho nada a ver, já sou velha. O pessoal que se decidam aí, ela não, ela quer resolver, ela quer deixar o time sempre no melhor astral. Então, assim, foi muito difícil pra mim no começo, porque substituir a Fabi é muito difícil. Eu já cheguei substituindo ela pro Campeonato Mundial, que foi em 2014. Então, foi aquele baque ali de início, mas as meninas me ajudaram muito e a gente não tinha ganhado o Campeonato Mundial. A gente perdeu na semifinal para os Estados Unidos, mas a gente conseguiu o bronze na disputa de 3º e 4º. E para mim foi muito importante, porque eu não tinha jogado ainda uma competição tão importante ainda na seleção por causa da Fabi, né? Ela poderia... se ela estivesse lá até hoje, eu não teria jogado nunca mais, até hoje, porque a Fabi era só ela saindo mesmo pra eu conseguir jogar. Então, assim, eu até falo pra ela, eu dei sorte e azar ao mesmo tempo de ter você lá. Sorte porque eu convivi com o ídolo, aprendi pra caramba, e azar porque daí eu não ia jogar nunca enquanto você estivesse lá, né, nascer perto da geração dela. Mas a Fabizinha é um ícone, né, pro vôlei, um ícone, assim, vai ser uma lenda pra sempre. A gente tava conversando em off aqui, né? Até falando da posição do líbero, né? Que geralmente é o goleiro. Vai ficando mais alto, vai pro gol. No vôlei é o contrário, né? Conforme vai descendo a escadinha, vai pra líbero. Você, desde quando começou lá, quando pequena, sempre líbero ou você também experimentou entrada, saída, central? Cara, por incrível que pareça, eu era levantadora. Levantadora. Eu não dou toque, né? Não sei se você já reparou, não sei se vocês assistem. Sim. Eu só dou manchete. Mas eu era levantadora, as meninas até dão risada. Falam, impossível você ter sido levantadora. Eu falo, gente, eu juro. É porque eu era tão ruim na manchete que quando eu virei líbero, a minha técnica Betânia, né? Minha primeira técnica falou assim, Camila, você defende bem, eu acho que vou passar você pra líbero, porque você tem 1,68, na época eu tinha
13 anos. Eu já tinha 1,68, eu tenho hoje 1,68. Eu já tô até baixando, né? Vai ficando mais velha, vai perdendo. E ela falou, cara, você quer jogar profissionalmente? Você não vai conseguir jogar de levantadora. Você não passa isso aqui da rede pra bloquear. E eu nunca fui de saltar muito. Aí eu falei, líbero, não, meu Deus, toma muita porrada, treina demais. Ela, você quer jogar vôlei ou não quer? Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a treinar muito. Eu chegava antes, saía depois. E aí eu comecei a treinar tanta manchete que eu esqueci do toque. Então, assim, ninguém acredita quando eu falo que eu era levantadora, mas eu já fui levantadora. E já fui campeã estadual levantadora. A Betânia, vendo esse podcast, ela pode confirmar que é verdade. Caramba! Mas nessa parte de treinamento para aperfeiçoar a manchete, quais eram os processos que você fazia? Fazia muito paredão? Fazia muito trabalho de ataque e defesa? Cara, eu tinha mania, porque a manchete você tem que estar com o braço totalmente esticado, né? Sim. Eu tinha mania de dar manchete assim, com o braço meio aberto. A bola batia, errava, quinava tudo. A Betânia, a minha primeira treinadora, ela pegou um cabo de vassoura, partiu no meio, e eu tinha que segurar o cabo da vassoura assim, ó. E eu tinha que ficar aí com o braço reto. Cara, aprendi a dar manchete assim. E outra mania que eu tinha, de virar a mão, assim. Quando a bola vinha, eu virava a mão. Sei lá por quê. Ela botava um palitinho aqui, eu tenho até a marca aqui na mão. Ela botava um palito de picolé. Toda hora que eu virava, doía, aí eu parava de virar. Eu falo, cara, são coisas assim que era daquela época que fizeram toda a diferença. E que hoje, se fizer, eu nem sei como que a galera reage fazendo essas coisas, mas foram muito importantes pra mim. É a técnica, né, Luizão? Mas No futebol, o garoto chega mudam, cedo, né? a garota chega cedo e aprende fundamento durante vários dias, meses, até anos, pra poder chegar no profissional tendo um bom desempenho. Sim. Palmeiras tem categorias de base excelentes hoje, porque lá no começo, quando eles são garotos ainda, meninos, eles treinam muito fundamento e já tem um talento também, assim como a Camila fez. Não tem muito segredo, né? O pessoal às vezes fala assim, não, é 100% talento. Não é só 100% talento, né? Tem muita coisa, né? Que é treino e repetição. É treino e repetição. Treino e repetição, treino e repetição. Sim. E, lógico, se você tem o talento, você tem o que a gente chamaria de um plus, né? Você tem um plus a mais ali. Que é aquele momento que você faz o passe na mão da levantadora e aí se ela só é aquela que é do treino repetição, ela vai saber distribuir o ataque. Se ela tem aquele plus a mais, ela faz a finta de corpo no salto para levantar, que ela engana todo mundo. Isso. Então é o que a gente fala, o talento aliado ao trabalho te leva à perfeição e ao êxito. E não tem segredo, né, Camila? Não. Treino difícil, jogo fácil. Esse é o lema. Treina, você tem que chegar na exaustão no treino, que daí o jogo vai tranquilo. E aí a Camila começou a ficar famosa, começou a jogar, foi pra seleção brasileira. Quando que sua mãe te viu pela primeira vez pela televisão e certamente bateu um orgulho de ser sua mãe, né? E ver a filha brilhando no vôlei brasileiro. Qual foi a primeira vez? Como foi a conversa? Você tem essa lembrança? Cara, era aquelas... Era na época que tinha aquelas fotografias, aquelas máquinas, que você apertava, ela demorava uns 2 segundos pra captar a foto, sabe? Então, isso foi em 2006. Quando eu joguei meu primeiro ano no São Caetano, eu tinha 16 anos, 17. E aí eu fui titular na Superliga em São Caetano. E aí a minha mãe, meu primeiro jogo foi no Sport TV. Gente, a minha mãe, ela dá tanta risada contando isso até hoje, que o meu pai ficava, Camila! A hora que ele ia tirar, ele apertava, já tinha desaparecido. E a minha mãe, Camila, ele não conseguiu tirar uma foto sua no jogo. E aí foi muito engraçado, assim, mas foi um dia de muita emoção pra eles. Eles lembram até hoje contra quem que foi. Foi São Caetano e Banespa na época, que a Superliga ainda tinha o time do Banespa. E aí, joguei super bem, a gente ganhou. Então, assim, é um dia que marcou pra eles. Pra mim também, né? Luizão, você é pai. Eu não sou pai, então eu não tenho esse sentimento. Eu fico imaginando como a mãe da Camila se sentiu vendo a filha pela televisão jogando vôlei. Você que é pai também pode falar um pouco sobre esse sentimento que ela deve ter certamente passado, né, Luizão? Sim. Deve ser um negócio muito maluco. Não, a gente já fica bobo com poucas coisas que os filhos da gente fazem no dia a dia. É um trabalho de escola que recebe uma nota alta, uma apresentação numa festa junina, numa feira cultural, né, Camila? Num dia das mães, num dia dos pais. A gente já fica todo bobo, todo derretido, cara. Imagina, choro toda apresentação. Quando chega numa situação dessa de você ver, né, o seu filho se tornando um profissional de algo que ele tanto sonhou, alcançando um sonho que ele tanto, né, batalhou pra chegar. E no caso da mãe da Camila ainda tem, né, o dobro, porque a mãe queria ser atleta. Então, de uma certa forma, né, eu acho que ela também se realiza através do sonho dela que não foi possível,
ela materializa um pouco na sua carreira. Aquela coisa assim de Sim. ver você realizando assim, Sim. ela também se sente realizada. Realiza, É muito louco isso. E a Alice, ela faz ginástica, né? Ela ama fazer ginástica. E aí, lá no GA de Osasco. E aí ela ama e tal. E aí ela fala, mamãe, olha, ela assistiu a Olimpíada, né? Quando a Rebeca ganhou, essa menina, meu Deus, ela gritava, mamãe, um dia eu vou ser igual a Rebeca, eu vou disputar uma Olimpíada igual você, vou ganhar uma medalha. Eu falo, isso aí, filha, eu fico incentivando ela e ela é tão bonitinha, meu Deus do céu, ela já dá salto, já ganhou medalha de ouro numa competição que ela fez no salto, muito querida. Eu choro, gente, eu choro, eu falo, imagina se a Alice for pra uma Olimpíada mesmo um dia. Imagina a menina lá na trave, eu viro de costas, gente, aquela trave daquele tamanho assim, ó, eu viro de costas, acho que eu tenho um treco. E a GA de Osasco é forte, né? A GA de Muito. Osasco, inclusive, Eles treinam revela muito. muitos atletas. Muito. A minha filha fez há uns 3 anos atrás, logo depois quando liberou da pandemia, né? Pra Aham. retomar as atividades, ela começou também a fazer. E foi justamente a época que tinha uma atleta de Osasco que foi pra seleção. Olha que legal. Então, assim, Osasco tem um fomento muito bacana com o esporte, cara. Tem Sim. muita coisa bacana na cidade pros munícipes Tem muito participarem. incentivo. Né? GA, GR, futsal, vôlei, tem o basquete. Inclusive o basquete Osasco, não posso esquecer disso. Foi campeão. Basquete Osasco ganhou, né? A Liga Ouro, bateu o Cruzeiro jogando lá em Minas Gerais. Tava perdendo o último quarto. Fez a cesta do ponto Faltando da 3 vitória, segundos. faltando 3 segundos, É. cara. Cara, mas o basquete 72 a também... 70, foi demais. O basquete é um esporte muito louco, né? Porque ele vira de repente, aí Não, a cesta bizarro. muda Não, eles tudo. tinham perdido os 2 primeiros jogos, era melhor de 5. Os 2 primeiros fora, ganhou os 2 em casa e jogou o último. Foi o último do último. E o namorado da Nath, que joga em Osasco, que jogou essa temporada, é o Dudu, ele joga lá, no time de Osasco Basquete. E você chegou a falar pra Rebeca desse sonho da sua Ela filha? mandou um vídeo pra ela. Eu Sério? falei, Rebeca, a Alice tá fazendo ginástica por sua causa. Ela mandou um vídeo pra ela. Gente, ela chegou na escola. Você não vai acreditar, a Rebeca mandou um vídeo pra mim. Ela me conhece. Imagina a Alice. Quantos anos? 7 anos? É isso, 7. Camila? Recebendo Não. um vídeo da Rebeca Gente, Andrade. Eu acho que Ela é ela minha já assistiu best. aquele vídeo. Ela fala isso pras amigas dela, minha best. Gente, vocês não sabem, talvez ela vai lá em casa. Eu falo, Alice do céu, calma. Aí ela, mamãe, deixa eu assistir de novo o vídeo dela. Acho que ela assistiu umas 1000 vezes aquele vídeo. Meu Deus, muito empolgada. Eu seria muito nariz empinado, viu, Luizão? Filho da Camila Bright. E tendo a Rebeca Andrade Lógico. como uma Como grande best, amiga, né? uma best. É. Nossa, eu ia ficar um nojo. Não, Meu cara. Deus. E é muito, muito louca essa relação, né? Ainda mais com as crianças, porque às vezes a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo, né, esse lance Sim. da pureza, do É. acreditar que tudo é possível, de Sim. acreditar, né, que as coisas são sempre boas. A gente vai ficando muito cético. Né? Sim. Tudo, putz, não. Não vai dar. Putz, não, de É. novo isso e tal. E quando a gente vê um vídeo desse chegando por uma criança, né? Sim. Pra ela, é uma materialização Sim. gigantesca. E eu imagino que você também deva passar por isso Sim. com meninas do voleibol que, te procuram e nos jogos que vão até você e pede pra tirar uma foto, pede um conselho Sim. e pergunta: Camila, Não. como é que você faz aquele passe assim? Não sei o quê?" E eu sou super atenciosa, porque agora que eu sou mãe, né? Eu sempre fui, mas agora eu acho que eu tô dando mais valor nisso. Porque quando as pessoas chegam, minha filha é muito seu fã, não sei o quê. E aí, eu falei, gente, eu me peguei numa situação, a Alice, assim, mamãe, eu sou muito fã do Enaldinho, é um youtuber. Aí eu, quem é Enaldinho, filha? Ela, vem aqui. Foi lá, me mostrou, tem álbum do Enaldinho, e não sei o que do Enaldinho. Aí ela, mamãe, meu sonho é que ele me mandasse um vídeo, não sei o quê. Aí quando você é mãe, você fala, gente, eu quero agradar minha filha. Mandei uma mensagem pro Enaldinho no Instagram, falei, Enaldinho, tudo bem, eu sou a Camila, eu tenho uma filha. Aí eu fiz o mesmo papel que os pais, quando vêm até mim, fazem. E ele me respondeu o vídeo. Cara, ela ficou tão feliz também. Eu falei, olha aí como é bom, né, a gente poder... Aí quando os pais pedem, eu faço na hora. Eu falo, nossa, eu faço o que vocês querem que eu faça? Que faz vídeo, foto. Eu faço tudo, porque eu sei o tanto que é importante pros pais realizar isso pros filhos, né? É um incentivo ali, alguma forma de tá deixando a criança feliz, até no meio do esporte, igual a Rebeca. Ela falou, não, Alice, você vai conseguir, vai com tudo. E ela, mamãe, a Rebeca falou que eu vou conseguir chegar na Olimpíada. Eu falei, mas tem que treinar muito, viu? Aí tem que ir todo, né? E aí ela ganhou ouro no salto, mas em outro aparelho lá, ela ficou, sei lá, em quinto, ela chorou até. Aí eu sentei, conversei com ela, falei, Alice, o esporte é assim. A mamãe, quando direto chega aqui, fala que perdeu, não é? E aí a mamãe foi lá e ganhou a final do campeonato importante. A vida é assim, o esporte é isso. Você tem que aprender a perder, você vai ficar chorando todas as vezes. Então, assim, o esporte é bom pra vários motivos, né? O esporte ensina muito, né?
ensina a ganhar, perder, ser competitivo, mas tudo tem que achar o equilíbrio ali, né? É muito bom. Esporte e quando você faz um balanço, né, na verdade, da tua vida como atleta, se você analisar ela num geral, você às vezes chega até numa conclusão de que a gente muito mais perde do que ganha de fato. Certeza, né? Porque com certeza, disparado. É jogo em cima de jogo, Sim. jogo em cima de jogo, viagem, etc e tal. E nessa questão de competição, você muito mais perde do que ganha, cara. Só que tem certos feitos que a gente acaba alcançando nessa trajetória, né? E eu falo assim, a gente acaba, né? Eu nunca joguei nada, viu, gente? Que vocês acabam alcançando, que passa despercebido às vezes para algumas pessoas, e isso eu confesso que até me machuca também. Sim. Eu fico às vezes olhando assim, eu falo, como é que as pessoas têm essa visão, né? Principalmente no caso do Brasil em Olimpíada. Sim. O Brasil dá 5 medalhas de ouro só. Nossa, porque só 10 medalhas. Cara, não são só 5, são, caraca, 5 medalhas de ouro. Com Caraca, quantos países, 18 medalhas. Exatamente. Quantos países tem lá fora? Isso é muito triste, essa parte aí, porque lá fora a galera, eles valorizam muito segundo, terceiro lugar. Sim. Eles valorizam horrores nos Estados Unidos, é bizarro. Eles têm várias coisas vitalícias lá só por ter ganhado medalha na Olimpíada. O Brasil é bicampeão olímpico no vôlei feminino e a galera ainda, é isso que você falou. Ai, nossa, mas de novo perdeu a final, mais isso, mais aquilo. A galera acostumou muito mal, né? Que teve uma época que o Brasil ganhava tudo, masculino principalmente. Ganhava tudo sempre. E aí quando perde fala, ai, nossa, o Brasil começou a ficar ruim, né? No futebol também é assim, né? Sim. O Palmeiras ganhou tudo nesses últimos 7 anos. Tudo. Eu falo pra Alice, ela tem 7 anos. Ela fala, ai, mamãe, eu vou ser palmeirense. Eu falei, você quer ser campeã ou você quer ser corintiana? Que não ganhou nada. Não ganha nada. Meu marido é corintiano roxo. Ele fica, paixão, o que é isso? Tá ensinando pra menina? Eu falo, tem que ir pro que ganha. Mas esse negócio da medalha que a Camila falou me lembrou uma coisa, Luizão. Uhum. E você pode até contar melhor pra quem tá acompanhando o Palmeiras Cast. Quando a gente perdeu pro Chelsea na final do Mundial, buscando o bicampeonato mundial, Sim. o Abel chegou pros jogadores no vestiário e falou, vocês precisam receber a medalha de prata com orgulho do que vocês estão recebendo. Porque vocês chegaram até aqui, fizeram um jogo muito bom, foi um jogo duríssimo contra o Chelsea e saíram com a medalha de prata. Vocês precisam ter orgulho disso. E a gente vai subir lá e vai tirar a nossa melhor foto. Isso, Porque teve isso, não foi? Porque eu quero guardar essa foto vai estar na minha mesa, inclusive ela estava na mesa do Abel e ela era capa de tela do computador do Abel. Que bacana. Que ele fala que eu quero tirar a minha melhor foto. E acho que a gente precisa começar a propagar essa mensagem, sabe, Sim. Camila, de valorizar de fato as conquistas e não só olhando nessa questão de a medalha, a colocação, mas é porque tem muito mais coisa envolvida, né? É igual quando a gente fala do atleta que chega no nível profissional, o funil pelo qual ele passa. Sim. Né? Ele começa lá, como no seu caso, quando você começou a jogar voleibol, quantas meninas eram? Você vai falar, Luiz, eram 20. Tá, dessas 20, quando você com 15 anos foi pra Uberlândia, quantas foram com você? Sim. Tantas. Do Uberlândia, quando você vai para ser profissional, quantas chegaram contigo? E aí entra naquilo que você falou, né? Tem muitos que pegaram seleção juvenil comigo, que não conseguiram jogar em grandes clubes, viraram profissionais, outras não viraram, e por aí vai. E esse funil, para chegar numa Olimpíada, ele é insano. Se você lembrar todas as etapas que você passou, não tem como alguém olhar para um atleta que chega numa Olimpíada e ter esse desdém, sabe? Não ganhou, para mim não vale nada. Não, e assim, já é difícil você ser atleta profissional de alto nível. E ainda mãe de 2, eu tenho 2 filhos. Claro que eu tenho uma ajuda, assim, absurda em casa. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Tenho os meus pais que são aposentados, que todo mês tá aqui comigo. Então eles ajudam muito também. Então, assim, eu acho que só assim mesmo pra você conseguir conciliar os dois. Você ser mãe e ser jogadora. Porque você tem que ter ajuda, porque senão a pessoa fica maluca. Você viaja, aí você deixa seu filho, você fala, putz, tô deixando meu filho. Então, assim, tem toda uma... Você abre mão de muita coisa, né? Quando o Romeu andou pela primeira vez, por exemplo, tava viajando com vôlei. Eu falei, putz, chorei a noite inteira. Eu falei, mãe, tô acreditando e tal. E minha mãe nem ia me contar que ele tinha andado. Só que bem na hora que eu tava conversando com ele no FaceTime, eu olhei ele andando, mãe, Romeu andou. Aí ela, ai, Camila. Eu falei, não. Aí eu comecei a chorar, você chora. Quando eu fui pra Olimpíada em 2021 em Tóquio, a Alice tinha 3 para 4 anos. Eu fiquei 40 dias na Itália, na Vienel, e depois eu voltei pro Brasil, e depois eu fiquei mais 40 dias em Tóquio. Cara, eu chamava ela no FaceTime, ela chorava, ela falava, eu não vou falar com você porque você me abandonou, você não gosta de mim. Gente, eu falava, Zé, compra o primeiro voo aí que eu tô indo embora. Era, tipo assim, eu chegava no treino chorando horrores. Ele, calma.
Falava, Zé, o que eu tô fazendo da minha vida? Ele, você tá realizando um sonho, foca aqui agora. Sua filha vai ter um baita orgulho quando ela crescer. Ela não entende ainda, ela tem 3 anos. Quando ela crescer, ela vai ter um baita orgulho que você jogou, a mãe dela jogou Olimpíada, agora eu sou medalhista. Então, assim, era isso que me dava força, sabe? Assim, minha mãe, meus pais sempre falavam, fica aí que tá tudo bem. Fica tranquila, dá um jeito aí na saudade, mas que vai passar. Então, assim, você abdica muita coisa, né? Já perdi várias festas, casamentos do pessoal da minha família, por causa do vôlei, né? É muito gratificante você conseguir ter uma carreira de alto nível, assim, de sucesso, mas ao mesmo tempo você também deixa muita coisa pra trás. Acho que como qualquer em outra profissão também, né? Sim. As outras profissões também se abdica de muita coisa. Sim, então, se você quer alcançar algum êxito, em algum momento você tem que tomar decisões. É, isso né? aí. Ou você percorre o teu trajeto com afinco agora pra chegar onde você quer, isso. ou de repente lá na frente você vai olhar pra trás e aí vai vir com aquela fala assim, talvez se eu tivesse feito, talvez se eu tivesse ido. Né? É muito complexo, assim. Mas a vida de atleta, eu falo pra todo mundo, não é fácil. Eu falo, cara, é uma vida que ela não é fácil porque é muito tempo fora de casa e é muito tempo você sendo testado o tempo todo e você sempre tem que estar se superando o tempo todo. Não, e a rede social hoje também é outro ponto, assim, que a galera fala pouco, mas que hoje em dia eu não ligo mais, que eu também tô velha, né? Já tô com 36 anos, mãe de 2, tem muita coisa pra me preocupar. Mas antigamente, quando eu era mais nova, a gente jogava mal, ia lá nas redes sociais, a galera descendo a lenha, falando mal. Assim, se você não tem uma cabeça boa, você vai deixando aquilo de consumir de uma maneira que você não consegue chegar lá na quadra e não consegue fazer. Ai, mas se eu jogar mal, a galera vai me criticar. Se eu fizer isso, o pessoal vai querer me mandar embora. Então, assim, você fica pensando só em coisas ruins. Então, assim, a galera precisa de muito apoio mental hoje em dia para conseguir lidar com toda essa situação, né? E o esporte tem evoluído muito nesse sentido, né? De psicologia, de fazer terapia. E não só o futebol, acho que a sociedade toda tá fazendo mais terapia, o que é ótimo, né, Luizão e Camila? Para poder enfrentar o dia a dia, principalmente um atleta de alto rendimento que é isso, né? É julgado o tempo todo. No futebol ainda é mais ainda, imagina 60 mil pessoas. E como é disputar uma Olimpíada, Camila? A gente falou muito sobre a emoção, mas como é estar lá na área olímpica, na Vila Olímpica? Não, na verdade, tanta gente... antes de estar lá, como é que é receber a convocação, a convocação, né? Porque eu imagino que fica todo mundo na expectativa ali também. Não, fica, porque em 2012 era a Fabizinha, né? Então eu já sabia que eu não ia. Só que assim, ele pediu pra eu ir porque a Nath tinha operado a canela na época e ela não tava 100%. E ele falou, se a Nath não conseguir, você vai no lugar dela. Aí a Nath tava bem, ele acabou me cortando lá e eu vim embora. E em 2016, a Fabizinha já tinha saído. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aqui no Brasil. Isso, aqui no Brasil. E eu fiz todo o ciclo e tudo mais. E aí a Leia começou a jogar e ela começou a jogar bem, acabou pegando meu lugar e eu fui cortada de novo. E aí, pra mim, foi um baque, assim, muito grande. Porque você acaba criando uma expectativa. Aqui no Brasil, jogar uma Olimpíada, imagina. Eu tava... Todo mundo, né? Todo mundo queria estar ali. Então, assim, a galera que foi cortada ficava muito triste e tudo mais. Então, pra mim, foi um baque muito grande. Tanto é que eu fiquei um mês em casa e o Luiz Omar... Bright, você precisa voltar, o Osasco tá aí, você precisa jogar, não sei o quê. E eu, não, Luiz, eu preciso de um tempo, porque eu fiquei muito mal. Então, aí eu tive que fazer terapia e tudo mais pra conseguir me reerguer. E o Luiz Omar foi, assim, fundamental nessa volta minha aí, pra eu me restabelecer e tudo mais. Aí voltei, consegui ficar bem. Aí tive a Alice em 2017... E aí, em 2021, o Zé me ligou pra voltar. E eu falei, cara, eu não vou voltar pra seleção, não tenho saúde mental pra estar lá. E ele, Bright, pelo amor de Deus, vamos voltar. Eu falava, Zé, eu não consigo, não dá mais pra mim. E aí, eu desliguei o telefone e aí meu marido chegou pra mim e falou assim, se você aposentasse hoje, você dormiria com a cabeça tranquila em saber que você fez tudo pela sua carreira? Aí eu fiquei, cara, aquilo me bateu de um jeito... Falei, caraca, velho, será que eu vou arrepender? Aí eu falei, putz, será que quando eu aposentar de verdade, estiver lá velha, eu ficar meio amargurada porque eu não consegui voltar e o Zé me chamando pra voltar e eu perdi a oportunidade de jogar uma Olimpíada? Falei, quer saber? Não tenho nada a perder. Liguei pra ele, falei, vou voltar. Aí liguei pra minha terapeuta, falei, cara, agora a gente vai ter que fazer 3 sessões por semana, todo dia, qualquer coisa, mas eu vou voltar. E aí eu voltei, foi a melhor decisão da minha vida, assim, porque quando eu cheguei na Vila Olímpica... Cara, eu só chorava, eu falava, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô aqui. Falei, consegui realizar meu sonho, porque quem me conhece, assim, de perto, sabe que meus 2 maiores sonhos era ser mãe e jogar uma Olimpíada, independente se fosse no Brasil, se fosse em Tóquio.
E aí eu não tinha realizado esses dois, eu falei, cara, Olimpíada não é pra mim, seleção não é mais pra mim. Eu tinha colocado isso na minha cabeça. Fiquei 4 anos tendo a certeza de que eu nunca mais pisaria lá. E depois que eu voltei, foi super tranquilo. O Zé me tratou super bem. Nossa, me ajudou, a comissão, todo mundo. Então, assim, foi maravilhoso, assim. Foram 4 meses que daí eu tive que abdicar. Foi esse tempo que eu falei que eu fiquei 40 dias na Itália e 40 dias em Tóquio. No Japão, em Tóquio. E depois disso, quando eu voltei, ainda tive a medalha. Porque eu falei, gente, eu vou lá realizar um sonho de jogar a Olimpíada. Quando a gente foi pra Olimpíada, não sei se você lembra, mas a gente era 5ª, 6ª força. Os times estavam Sérvia, Itália, Estados Unidos, China, tudo voando. E, cara, chegou lá na Olimpíada, são só 5 jogos na fase classificatória. É muito rápido. Quando eu vi, já tava nas quartas, semi, a galera tudo sendo eliminado, ganhamos as quartas da Rússia, tava perdendo o jogo, viramos o jogo. Falei, caraca, ganhamos a semifinal de 3-0. Quando eu vi, já tava na final. Falei, gente, oi, eu sou medalhista, sabe assim, quando eu ganhei uma semi. Falei, caraca, cara, valeu a pena. Então, assim, foi a melhor sensação do mundo. Eu fiquei um tempão sem acreditar que eu tinha realizado meu sonho. Eu tô vendo um brilho no olho da Daqui a pouco eu vou chorar. Conta. Não, eu tô vendo um brilho no seu olho conforme você vai relembrando, assim. Então, deixa eu pegar esse gancho aí. E eu vou insistir. E como é que ficou a mãe, vendo da Camila passar tudo que passou, ficar de fora da Olimpíada no Rio de Janeiro, Nossa, e mãe... voltar a ver a filha pela TV, dessa vez medalhista olímpica? Como é que foi pra ela isso? Nossa, quando eu liguei no FaceTime, a minha mãe, pra começar, ela tava passando mal, né? Depois que a gente ganhou a semifinal. Ela chorava e falava, você tem noção que você vai ter uma medalha? Você vai ter uma medalha da Olimpíada? Então, assim, foi um momento muito, muito, muito importante. Ainda mais quando eu desci no aeroporto com a medalha. Eu lembro que tava cheio de câmeras. E a primeira pessoa que eu vi foi minha mãe. Ela já veio chorando um monte. Minha mãe e meu pai são os meus maiores fãs, assim, disparados. Então, assim, foi um momento maravilhoso. Assim, minha filha, nossa senhora, ela pegou a medalha. Nossa, olha, vou até chorar daqui a pouco. Ô, Camila, e nesse meio tempo desses aprendizados, principalmente, né, com o corte na seleção, etc., e você tendo que ter essa pausa pra cuidar de você, você teve algum momento que você pensou em parar? Você chegou a cogitar assim, tipo, putz, não dá mais, não tô mais afim? Você chegou a ter esse lapso? Quando eu fui cortada em 2016, né, eu não queria voltar. O Luiz foi lá em casa, que a gente tem uma intimidade muito grande com a família dele, com a mulher dele, com os filhos dele. Eu amo eles demais. Então, assim, ele foi lá em casa e falou, cara, você não vai parar assim, você tá doida, você é tão nova. Em 2016 eu tinha... 30 e... Nem 30, menos, 20 e poucos. E ele falou, você tá tão nova, como que você vai parar? Eu falei, Luiz, eu não quero mais jogar vôlei, eu não consigo entrar mais dentro de quadra, eu não consigo. Eu criei um bloqueio muito grande, assim, pra mim, um trauma, assim... desnecessário, né? Porque depois tive que fazer todo um tratamento ali psicológico pra poder conseguir me reerguer. Mas assim, a gente não consegue, né? Como fala? Comandar nossos sentimentos ali na hora, né? Um turbilhão de emoções, de sentimentos. Aí junta com todo o sonho da minha mãe, do meu pai. Eu falo, cara, eu não consegui realizar, não tô acreditando. E aí eu fiquei muito mal. Mas nessa época eu queria parar de jogar. O Luiz deixou eu ficar em casa 1 mês. Ele falou, você vai ficar o tempo que você precisar. E quando você voltar, a gente vai estar aqui pra você. E dito e feito, eles foram assim... 10 de 10. Tanto o Luiz quanto a família dele, a comissão toda de Osasco, me conseguiram me reerguer, assim, me trataram muito bem. Tanto é que quando eu tava lá na seleção, esse dia eu chorei muito. O Luiz, ele foi como treinador do Quênia, né? O Luiz Omar. Sim. Então a gente jogou contra na Olimpíada. Gente, quando acabou o jogo, eu atravessei a quadra, eu abraçava, beijava ele. Falava, caraca, lembra quando a gente era mais novo, a gente falava que a gente ia jogar uma Olimpíada juntos? A gente não tá junto no mesmo lado, mas a gente conseguiu jogar contra. Então, assim, a gente conseguiu realizar. Aí tem até uma imagem depois do jogo do Quênia, que tá eu, a Natália Tandara abraçando o Luiz, que foram as jogadoras que tava com ele desde a seleção juvenil, a gente foi campeão mundial junto. E aí tá nós 4 lá chorando, igual criança, assim, que a gente conseguiu realizar o sonho de jogar uma Olimpíada. Bem bacana. Se você pudesse se encontrar hoje, falando com a pessoa de 2016, naquele momento em que você até chegou a parar, o que você falaria para aquela Camila que estava pensando em parar, que tinha perdido ali a chance, o sonho de disputar uma Olimpíada? Eu acho que eu falaria pra eu acalmar meu coração. Acalma seu coração que vai dar tudo certo, você ainda vai conseguir jogar uma Olimpíada. Acho que isso. E faria toda a diferença, né, Luizão? Faria, cara. E é legal escutar esse relato dela, porque... uma convocação, né, tem um peso gigantesco na carreira de um atleta de alto nível e cria uma espécie de uma ferida na gente, né? E aí
são outras tantas feridas que vêm, até que chega um momento que, quando você toma essa decisão do não quero mais, é um mecanismo de defesa. Tipo, isso me machuca, não quero. É isso. A quadra me machuca porque eu lembro disso, não quero. E a gente fazendo um paralelo com o não atleta, com o ser humano comum, muitas vezes quando você perde vontade de ir num determinado lugar, ou de estar do lado de uma determinada pessoa, ou de fazer uma determinada coisa, muitas vezes é porque alguma coisa te machuca ali. E às vezes a gente não percebe. A gente acha que, só pra mim não faz mais sentido, deixa pra lá, né, tal. E às vezes quem tá do nosso lado também não tem esse olhar de falar, não, vem cá, vamos tentar, vamos conversar, etc. Aí, vamos tentar tratar isso aí de uma forma, né? Tentar levar de uma forma lúdica, às vezes, até pra pessoa entender que aquilo é bom pra ela. Por isso que vale a pena a gente sempre reforçar que é importante fazer terapia, é importante se conhecer e muito importante enfrentar seus medos. Porque é a partir do momento que você enfrenta os seus medos e você passa a entender que aquilo que te machuca pode ser superado, que você consegue olhar pra frente e se reabrir para o mundo, porque o perigo é você fechar cada vez mais esse casulo, porque começa com uma coisa e vai ampliando para várias outras. E quando você se vê, você tá enclausurado em um pequeno mundo, e aí para resgatar muitas vezes não é tão simples, né, Simone? O fantasma vai crescendo, né, Luiz? O fantasma vai crescendo e é sempre importante dizer que a terapia não é só importante pro atleta, é importante inclusive pra todo você que tá assistindo a gente. Sim, pra todo mundo. Eu acho que durante muitos anos, cara, é uma questão, né, que a humanidade veio carregando isso, esse lance de falar que você se tratar com psiquiatra, né? Falava psiquiatra, é o médico de louco. Não, você faz terapia, então você tem problema. Não, cara, não é. E acho que essa geração vivendo esse momento, né, chegou nesse entendimento de que não tem nada a ver uma coisa com a outra e de que todo mundo deveria fazer. Eu conheço vários amigos que falam, cara, se eu soubesse que era tão bom assim, eu já teria começado a fazer lá atrás. Porque você começa a se entender, você começa a aprender a controlar melhor as coisas e isso te ajuda até na tomada de decisão, né, Camila? Total. A minha, nossa, quando eu falei que eu ia voltar pra seleção, ela, que legal, cara, a gente vai junto. Nossa, e ela era demais. Quando eu tava lá na bad, lá triste, chateada, com saudade da Alice, aí juntava com tudo. Nossa, ela era demais. Ela ficava horas comigo no FaceTime. Nossa, demais. E alivia, né? Porque eu falo pra caramba, né? Nossa, falava mais quando agora. Acabava, eu falava, sou com 10 quilos a menos, sabe assim? É muito bom. Às vezes ela só me ouvia. Ela falava, Camila, hoje eu não falei nada. Eu falei, não, mas você me aliviou demais, você não sabe nem, não faz nem ideia. Tanto que você me ajudou. É desse jeito. Ô Camila, você joga no Osasco desde 2008. Como é atuar por um clube durante tanto tempo assim, num esporte que vai mudando também sempre? Como é atuar durante tanto tempo num clube tendo sucesso como você? Eu acho que depende de muita coisa, né? Todo mundo me faz essa pergunta, eu falo, gente, é fácil ficar em Osasco, porque assim, o Luiz Omar é muito fácil de lidar, a comissão é muito fácil, tem a torcida que te adora, é uma cidade, assim, que te recebe com muito calor, então, assim, eu tenho minha família, eu moro 20 minutos de carro do Liberate, não pego trânsito pra ir trabalhar, então acho que tem todo um esquema ali, eu tenho minha família, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos ali pertinho, então é fácil, né, quando tem tudo ali que ajuda ali na sua decisão, fica mais fácil, então... Eu sou muito feliz ali em Osasco, muito feliz. Acho que eu não seria nem metade do que eu sou feliz em qualquer outro time. Eu tive várias propostas, tive várias outras oportunidades de jogar no Brasil, fora do Brasil, poder sair de Osasco, que eu nunca quis. Nunca me deu aquela vontade, esse ano eu vou sair. Nunca. Sempre gostei, sempre amei aquele lugar. Aquele ginásio ali, pra mim, nossa, quando eu aposentar, que com certeza vai ser em abril agora, na verdade, era pra eu estar aposentado, mas o Luiz Omar me convenceu de jogar mais uma. Então, assim, abril do ano que vem, quando esse momento chegar, eu acho que eu vou ficar, assim... Eu tô preparada pra aposentar, tanto é que eu já ia aposentar, mas eu acho que quando acontecer, eu vou sentir um pouquinho ali. Um pouquinho não, vou sentir muita falta ali. Eu acho que é aquela rotina que a gente tem ali, né? De chegar todo dia cedo, aí treina, sobe pra academia, vai pra casa, almoço, fico à tarde com meus filhos, aí tiro um cochilinho, volto à noite de novo, treino, volto... Essa rotina, até a própria viagem, assim, na Superliga, que fica 3 dias fora, eu acho que eu vou sentir falta, essa convivência com as meninas, eu acho que isso é muito... Vai me deixar um pouco... Vai sentir falta. Mas essa decisão de parar, né? Chegou o fim da jornada.
Foi fácil chegar nessa conclusão? Ou você ainda teve aquele lance do relutar? Putz, mas será que é? Será que não é? É que já desde a gestação, o Romeu tem 2 anos, né? Desde a gestação dele eu já não... Será que eu volto? Será que eu não volto? E aí eu voltei porque eu ainda tava em dúvida. Eu falei, cara, eu não vou parar e depois me arrepender e voltar de novo. Não vou fazer isso. Então aí eu continuei, aí fiquei mais 1 ano, agora do segundo. Aí eu falei, não, agora eu tô preparado pra parar. Porque assim, eu tô com 36 anos e aí eu tenho 2 filhos e é tudo mais desgastante, assim, né, pra gente. Você acaba desgastando mais e eu tô ficando mais velha. Você começa a sentir um pouco mais na quadra também. Apesar de eu me cuidar bastante, de estar em forma ainda, de estar bem ainda, jogando em alto nível, né? Mas mesmo assim, você vai sentindo mais dificuldade. Quando você pega um pouco mais pesado na academia, você já começa a ficar com mais dores, aí você começa a sentir. E aí vai tudo ajudando, né? Eu querendo aposentar, querendo cuidar mais dos meus filhos, participar mais da vida deles. E aí eu falei, tá bom. Aí o Luiz falou, não, joga mais uma então, a gente vai fazer 1 ano todo de despedida, vai ter jogo em Sacramento, da Superliga. Aí eu falei, cara, que legal, então eu vou. Então eu vou. Falei, mais um. O que o Luiz te ensinou, desculpa interromper, Camila, não, mas... o que o Luiz te ensinou além da quadra? Na quadra, fundamento, se tornar uma atleta top que você é e que você vai ser sempre para a história do vôlei do Brasil. Mas fora da quadra, o que ele te ensinou a ser uma pessoa talvez melhor? O que ele te deu como ensinamento também fora da quadra? Nossa, muita coisa, né? O Luiz, ele me ensinou a ter caráter, ele me ensinou a ser uma jogadora muito mais líder, porque eu tinha essa dificuldade. Eu falo pra caramba, mas eu falava muito mais fora da quadra do que dentro da quadra. Quando eu chegava na quadra, eu tentava me concentrar e eu acabava não conseguindo comandar ali o fundo de quadra, que é o que ele me cobrava muito. Então, ele me ensinou a ser uma líder muito, muito maior do que quando eu cheguei lá. Ele me ensinou a ter espírito esportivo, a valorizar a medalha do 2º e do 3º lugar. Ele me ensinou muita coisa. Caraca, nem vou lembrar de tudo aqui, mas o Luiz foi e é um grande mestre pra mim, assim. Uma pessoa maravilhosa, essencial, né, na minha carreira, fundamental, porque quando eu cheguei aqui, eu tinha 19 anos, ele que apostou em mim, né? Hoje em dia é difícil um time de ponta, assim, um time de alto nível, apostar numa líbero, assim, com 18, 19 anos, tão cedo, assim. Porque é muita pressão, é muita responsabilidade, né? E ele, quando eu cheguei, eu tenho certeza que você vai conseguir, eu tenho certeza que você vai aguentar. Então, assim, ele foi a primeira pessoa que acreditou e que apostou em mim, de verdade, assim, foi ele, então... Luiz e Zé Roberto têm alguma coisa em comum na personalidade, né? Porque eu vejo você falar, eu conheço um pouco do Luiz Omar, vejo você falar dele, e ele é sempre uma pessoa muito, muito serena, muito tranquila. De vez em quando no tempo técnico eu vejo que até pra dar bronca, um palavrão ali às vezes demora muito pra sair e tal. É difícil pra ele, né? E o Zé também tem muito isso, né? O Zé também é bem terno ali, tranquilo, dificilmente também na hora de cobrar, às vezes vem um palavrão. Ele tá mudado, tá? Tá mudado agora? Ele tá mudado. Eu até assisto os jogos e eu falo pras meninas, gente, vocês têm sorte. Porque o Zé de 5, 10 anos atrás, meu Deus do céu, bravo, igual o Bernardo. Sim. Dois, mas Bernardo mais, né? O Bernardo mais até explosivo. hoje. O Bernardo é o Ele Bernardo. rasga a camiseta. Bernardo, Bernardo e Abel acho que estão assim, ó. Então os dois estão equivalentes. Bem equivalentes. Mas o Luiz tem um pouco do Zé, ou é muita loucura minha imaginar nesse tato do dia a dia, assim? Igual eu tava falando que eu precisava de ser um pouco mais líder, o Luiz, ele era muito calmo, assim, ele mesmo falava, eu preciso dar uns berros com vocês às vezes, eu preciso... Porque tem muita jogadora que vai na base do berro. A jogadora tá lá, não tá indo, paciência. Chega lá, pô, Natália! A Nath é assim... Natália, vamos aí. Ela fica com raiva da pessoa, vai lá e dá na bola e ganha o jogo. Então, assim, a Nath mesmo fala, às vezes eu preciso de uns chacoalhão, de uns incentivos ali. E aí o Luiz, agora ele tá mais assim, ele tá um pouco melhor, tá cobrando um pouco mais, assim, essa questão de ficar bravo mesmo ali, não xingar a jogadora. Sim. Mas ser um pouquinho mais enérgico, né? Isso, de dar uma bronca um pouco maior. Esses últimos anos, ele tem pegado um pouquinho mais desse do Zé e do Bernardo. E o Zé era o treinador do Osasco antes do Luiz Omar, né? O Osasco vem com o Zé Roberto nas primeiras conquistas de Superliga. Aí o Zé é convidado para assumir a seleção feminina, né? Quando o Bernardo deixa a feminina, vai para masculina, o Radamés assume a feminina, e depois tem a troca. Sim. E quando o Zé vai para a feminina, o Paulo Coco fica como treinador, depois o Paulo também vai embora, e depois é onde vem o Luiz Omar para o Osasco. Sim. Né? Com desempenho na seleção juvenil, o Osasco olhou e falou, pô, traz esse cara para trabalhar aqui, porque a gente trabalha com muitas jovens, e ele vai ser importante, principalmente nesse processo da transição. Assim como no futebol,
no voleibol também há a transição. Tem muitas meninas que às vezes são do juvenil, sobem pra completar o time ali, banco de reserva em alguns jogos, e no meio da semana estão jogando no juvenil ali, como titular, etc, cara. Então, os processos são parecidos, eles se equivalem, esse mate. São parecidos e é sempre um desafio poder chegar onde a Camila chegou, né? Tem que caminhar muito pra poder chegar. Quando você olha a sua carreira, Camila, agora que você decidiu que vai parar mesmo, infelizmente pro torcedor brasileiro, e é difícil escolher, mas eu vou te fazer um desafio aqui. Qual é o principal título no Osasco e na seleção? Quais são os 2 principais títulos, um em cada lugar? Olha, do Osasco foi o campeonato mundial, que a gente foi campeão mundial. O Osasco é o único time de vôlei brasileiro a ser campeão mundial. Segura essa. Nós somos Osasco, aquela musiquinha que eles cantam. Campeão mundial. Com certeza do Osasco é o mundial e da seleção... da seleção é a Olimpíada, né? Eu não tava quando elas ganharam, quando elas foram ouro, né? Eu tava na prata, mas com certeza é a Olimpíada. O Brasil é bicampeão olímpico, né, cara? Legal Quanta demais, gente queria ser... Tem pouquíssimas meninas no mundo que são bicampeãs olímpicas, muito legal. E olha que a gente tá falando de título olímpico, né? Tem muita atleta que ia ganhar uma Superliga. Exatamente. E muitas vezes não consegue. É isso aí. Por isso que eu falo assim, coloca o sarrafo lá em cima, cara. Porque é importante, a gente sempre ressaltar que não é fácil, não. Porque às vezes passa-se a impressão que é fácil. Mas não é, cara. Não é. Nossa, quando eu cheguei em 2009 na seleção, as meninas treinavam, mas pegavam peso na academia. Era assim... E o Zé sempre falou, se a gente quiser chegar, tem que treinar mais que todo mundo, não adianta. O Brasil nunca foi um time muito alto, né? Tem a Rússia, tem Itália, China, que são times enormes. Sim. E ele falava, a gente não é o maior time. A gente precisa ser o melhor time, mais rápido, que defende melhor, porque é um time baixo. E a gente treinava. Nossa, a gente treinava. Meu Deus. Treinava. E nesse processo de treinar, né? Pegando um gancho nisso que você falou, né? Da diferença dos adversários. Jogar no território nacional é um pouco mais tranquilo por essa equiparação, essa equidade de uma certa forma que tem entre vocês, altura, etc. Ou quando você vai enfrentar as escolas diferentes, é um pouco mais fácil a adaptação, porque o Japão se destaca muito pela defesa e o jogo rápido, né? É muito difícil jogar contra o Japão. Muito difícil, porque elas defendem muito. E aí a gente não vira a bola, vai perdendo a paciência, vai perdendo, pum, dá um balão pra fora. E o Zé, calma, eu já falei 1 milhão de vezes, essas meninas defendem tudo. E as meninas queriam matar uma do outro lado, falavam, caraca, velho, essas meninas estão em tudo quanto é lugar da quadra, não cai bola. E o Zé, antes do jogo, ele já falava, paciência, hoje é jogo de paciência. Aí a gente, não vamos perder a paciência. No primeiro set já tava todo mundo lá descabelando já, que as meninas não paravam de defender. E assim, a gente treina contra a gente, né? Então assim, é o que você falou. A gente vai fazendo aquilo ali, vai parecendo fácil. Aí quando você chega e pega uma escola que você não tá acostumado a treinar ali, igual o Japão, ratinho de defesa, sofre, viu? A gente sofre pra ganhar do Japão. E qual que foi a adversária mais difícil, assim, na carreira, envolvendo seleção? Qual a seleção mais chata de enfrentar na sua carreira, Camila? Cara, teve a Rússia, né? Naquela fase ali de 2012. Fortíssima, assim. O Brasil classificou em quarto. A Rússia classificou em primeiro, sobrando. Foi lá, cruzou nas quartas, 3-2 o jogo. Tipo assim, por isso que eu falo, eu já ganhei jogo perdido, já perdi jogo ganho, assim, impossível de acontecer. E acontece umas reviravoltas absurdas, assim. Então, eu acho que a Rússia, naquela época, ela era quase impossível de bater. E os Estados Unidos, de uns últimos anos pra cá também, é muito difícil. E no cenário do Osasco? Quais foram os principais adversários? O Rexona por muito tempo na época, né, do Rio ali, durante uns 8 anos. Acho que de umas 8 finais, o Osasco ganhou 2 ou 3. Era bem difícil bater. E hoje em dia é o Minas, o Praia, né? Hoje em dia vai mudando o investimento, vai mudando as jogadoras, vai mudando os times. E aí hoje em dia é o Minas, o Praia, o Bauru. E o Coração Verde é mais legal bater em quem? Ganhar de quem? O Palmeiras? Do Corinthians, né, gente? Pelo amor de Deus. Meu marido é corintiano roxo. Quando o Palmeiras ganha como é que é em casa? Não, eu fico, ai meu Deus, tomara que o Palmeiras ganhe, porque senão depois ele vai me zoar até... Mas o Palmeiras tem ganhado mais do que o Corinthians, então eu fico bem feliz. E vai ter Copa do Brasil já, hein? Eita! Vai ter Copa do Brasil já. E falar em Copa do Mundo de clubes, você vai para os Estados Unidos. Eu vou para os Estados Unidos, gente. E eu vou assistir o jogo do Palmeiras lá, dia que 22. Que legal. Vou assistir. Contra o time do Messi, é Miami? Inter Miami. Vou estar lá, gente. Olha, inveja. É a vitória do Palmeiras. Porque vai ser eu muito antecipei legal. minha viagem 1 semana antes só pra assistir esse jogo.
bem legal. Caramba, que baita experiência, hein? Nossa. Tem muita coisa de Palmeiras por lá. Tem Casa Palmeiras, tem muito evento. Eu vou pedir pro pessoal depois entrar em contato com você pra te convidar pra você visitar lá, Opa, conhecer tudo que vai ter de Palmeiras com por lá. certeza. E vou levar Pra a você já Alice. entrar no clima. Não, e eu fiz o Caio me levar, né? O Caio vai me levar. Ainda pagou o ingresso, o Caio. Ele é corintiano. Além de me levar, ainda fiz ele pagar o ingresso. A Alice é palmeirense ou corintiana? Palmeirense. Ah, então ganhamos essa. Ganhamos. Ganhamos Não, essa. tem camiseta, E já o tem pequeno? tudo. Ah, é corintiano, tive que deixar, Não né? tem Também jeito, não. né? Ele falou, não, mas aí a dá Alice pra eu mudar deixei. ainda. Agora o Romeu, você não vai fazer ele virar Não, mas palmeirense. dá pra mudar ainda, dá tempo. Não, Não dá pra ter Dá tempo 100% ainda. de coisas na vida. Dá tempo ainda, dá tempo de mudar, dá tempo de mudar. Vamos trabalhar nisso. Tô brincando, viu, Caio? Ai, ai. Ô, Camila, e agora uma curiosidade, né? Eu sei que geralmente um atleta, quando ele marca a época em algum clube ou em algum lugar, ele recebe alguma homenagem muito grande, né? Eu não sei o que Osasco vai preparar pra você, mas não tenho dúvida que vão fazer alguma coisa, né? Mas sei lá, vamos pensar aqui num sonho grande. Qual seria a sua reação, um exemplo, chegando lá e dizerem assim pra você: vamos rebatizar o ginásio. Nonossa senhora, imagina. A partir de agora vai pressão chamar até baixa. Ginásio Camila Bright. Nossa, seria espetacular, Já hein? pensou? Nossa senhora, ia ser top. Não ia nem acreditar. Não ia Mas nem tem acreditar. conversa nesse sentido, Luizão? Não, Luizão é um cara por bem hora, informado. por hora, Luizão, por hora querendo eu não, arrumar. por hora É só isso uma aí é um ideia. devaneio meu. É uma ideia. É um devaneio meu. Ah, Mas acho que a gente consegue fortalecer isso aí lá na cidade, lá com as Ai, pessoas já ali. Não pensou? sei, vamos ver. Não, Sei. mas um dos motivos que o Luiz conseguiu me convencer foi um desses. Ele falou, Camila, Bright, você vai parar desse jeito, cara. Você ficou aqui há tanto tempo. Vamos fazer um ano inteiro de despedida. Aí vai ter jogo lá em Sacramento, que tem 24 Sim. mil habitantes e tudo mais. E ele me convenceu. Eu falei, imagina que legal, bacana o jogo lá em Sacramento. Aí eu comecei a pensar ali, não, vamos fazer umas homenagens bacanas. Vai sair desse jeito, né? Vamos fazer camiseta comemorativa. e Não, tudo vale a mais. pena, né? Porque no tempo que você tava gestante, teve uma época que eles fizeram até um sofá pra você acompanhar os jogos, levavam os Sim. torcedores ali e Foi tal. bem legal, foi bem legal. Então, eu acho que vai rolar alguma coisa legal aí nessa brincadeira. Tomara. Eu tô até Vou cair dura, a curioso. pressão vai baixar. Mas vai ser bem bacana. E falando até né, nesse lance da gestação, né? Como é esse período para uma atleta? Assim, chegar também, logicamente, nessa decisão de vou passar pela gestação, que não é fácil, né? Sim. Porque tem várias alterações hormonais, etc. Alteração de peso, entre Sim. vários fatores e vários cuidados que você tem que ter. Só que ao mesmo tempo é aquilo. Você é uma atleta, não dá pra parar com tudo 100% Sim. pra vivenciar esse período desses 9 meses, né? Como que é equilibrar essa jornada? Cara, o Luiz, ele me deixou muito à vontade. Porque, assim, eu fiquei de embaixadora do time, né? Quando eu tava grávida. Então, eu participei do time. Eu tava lá direto, assisti os jogos. Então, eu convivi com as meninas ali. Eu fiquei naquele meio. Só que ele me deixou muito à vontade. Eu curti pra caramba a minha gestação. Tanto é que eu engordei 20 quilos. 20 quilos, meu Deus. Subi na balança, tava com 77 no dia do parto. Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Comi tudo, né? Mas ele me deixou muito à vontade, então eu curtia. Nossa senhora, eu ia no ginásio quando dava. Ele falava, cara, vem quando você quiser, assista os jogos que você quiser. Aí quando tinha algum evento, ele me ligava, perguntava pra eu escolher a data. Então, assim, o Luiz foi demais comigo. Então eu consegui curtir, eu consegui viver esse momento, assim, com a minha família, com meu marido, com meus pais. Eu viajei bastante, descansei muito, né? Que essa vida é muito desgastante, né? Você sai do clube, vai pra seleção. Sai do clube, vai pra seleção. Aí você tem uma semana de férias no ano todo. E agora só no clube, você tem 2 meses, 3 meses. Eu vou me apresentar esse ano só em agosto. Então, assim, você acaba tendo algumas regalias maiores, assim. E esse foi um dos combinados. Eu falei, o time vai apresentar em junho, mas eu vou voltar só em agosto. Eu vou dar uma estendida, assim, já que você quer que eu jogue mais. E ele foi, o Luiz é sempre 10 comigo, eu não tenho nada do que reclamar dele, pelo contrário, né, só agradecer. Mas ao todo você ficou quanto tempo sem atividade? De gestação até teu nascimento e poder voltar, né, às Da atividades? Alice, eu joguei a final grávida, eu tava de 2 meses, 9 semanas eu tava. Eu descobri 1 semana e meia antes da final, que eu tava grávida. Aí eu falei pra minha médica, e agora, eu paro? Aí o Luiz, meu Deus do céu. Aí ele, caraca, eu tenho você como uma filha, eu tô muito feliz que você conseguiu e tal. Só que como que a gente vai fazer? Eu não vou deixar você jogar essa final, não, você vai cair no chão. E eu, calma, Luiz, eu conversei com a minha médica. Aí minha médica, eu fui lá, acalmou ele, conversou com ele, tal. E aí,
ela só falava, Camila, é muito pequenininho, pode cair de barriga, não vai dar. Só tenta não cair, assim, sentada, por causa da placenta. E aí ele, não, pelo amor de Deus. Não. Aí ele não deixou eu treinar antes da final. Você não vai treinar? Meu Deus do céu, fica aí sentada. E o Luiz deixou eu treinar um pouquinho, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí ele deixava eu treinar só um pouquinho sozinha. E aí eu fui pra final. E aí ele, acabou a final, ele me abraçava, ele chorava. Ele falava, meu Deus, enquanto você não fizer esse ultrassom, eu não vou ficar sossegada. Tá tudo bem. E aí no outro dia eu mandei o ultrassom pra ele. Mas o Luiz é um paizão, assim. Ele é todo preocupado. Nossa, ele é demais, assim. Então, foi tudo... Aí tá. Aí, ó, eu me perdi na resposta. Aí... Eu voltei da gestação da Alice, com 1 mês e meio eu já tava na quadra já. Caraca. Treinando, normal. Fazendo tudo. Você substituiu a Fabi. Quem vai te substituir na seleção? Cara, graças a Deus, o Brasil tá muito bem de líbero. Muito bem, assim. Coisa que há uns anos atrás a gente não via, assim, meninas novas que estavam vindo, assim, de grande potencial. E hoje em dia tem muita menina boa. Muita menina boa no Mas quem que vai ser a fera ali? Cara... Ou já é? Na seleção, a Nayeme, a Natinha e a Kikinha. São as 3 que... E a Laís, né? 4. E em Osasco, quem que assume a bronca? Porque, olha... Cara, a Sofia... Não vai ser fácil. A Sossô, que tá com a gente desde o ano passado, ela tem 22 anos. Inclusive, ela tá com a seleção sub-23 agora, seleção brasileira. E ela é 10 de 10, assim. Ela tem muito talento. O Luiz fala, eu vou fazer com a Sofia igual eu fiz com você. Vou promover ela e vai dar tudo certo. E eu torço muito pra ela. Ela é um amorzinho. Todo mundo gosta dela. Ela é firme na quadra. E, ao mesmo tempo, ela tem um coração enorme. Ela é maravilhosa. Vai dar tudo certo. E espero que eu falo pra ela. Você vai ser melhor do que eu ainda, se Deus quiser. Tenho certeza, Luizão, que todas elas sonham em ser a Camila Bright. Sim. Qual que é o sonho da Camila Bright daqui pra frente? O meu sonho de quando eu aposentar, você fala? Isso. É conseguir conviver mais com a minha família, conseguir viajar mais com meus filhos. Vou continuar tendo uma vida ativa no esporte, claro, vou continuar malhando, vou continuar me cuidando, continuar cuidando do corpo. Mas eu acho que o meu objetivo é conseguir viver mais com a minha família. Acho que isso que eu não conseguia fazer enquanto eu jogo, acho que é isso, com a minha família em geral, assim, com meus pais, com meu marido, meus filhos, todo mundo. Mas tem planejamento profissional de seguir no esporte ou vai, de repente, migrar pra alguma outra área? Eu quero ficar uns 2, 3 anos sem nada. Anos sabáticos. Uns 2, 3 aninhos sem nada, não quero saber. E depois eu acho que eu vou pensar em fazer alguma coisa, sei lá. Mas trabalhar com esportes, não sei, viu? Não sei. Já foram tantos anos como atleta, né? Então, o Luiz quer que eu fique lá com eles na diretoria, mas eu não sei se eu aguento essa rotina ainda. Vamos ver. Até uma coisa curiosa, né? Que a gente fala assim, né? Atleta geralmente no voleibol encerra a carreira, vai trabalhar com alguma outra coisa, até com gestão, etc. Mas são raras as que vão pra beira da quadra, né? Como treinadora ali, não, né? como treinadora, não. É bem não tenho jeito, bem raro. Zero. Nunca pensou? Não. Não levo jeito pra treinadora, zero. Não. Acho que eu ia falar muito palavrão. Acho que... Melhor tá numa posição ali de diretoria. Mas é normal. Não, deixa eu quieta. O pessoal me convidou pra comentar as Olimpíadas. Eu falei, gente, não vou aceitar. Porque ao vivo, imagina, não ia dar nem fazer o pi, não ia dar. Não, melhor não. Imagina eu assistindo o Jogo do Brasil, tendo que comentar, torcendo. Gente, eu quase morro dentro de casa. E comentarista, Camila? Então, não dá. Não dá mesmo? Falaria um monte de palavrão ali. Não, ia falar um monte de palavrão, ia falar um monte de coisa que não pode. Quem sabe depois desses 3 anos aí? Não, eu ia ter que estudar. Fazer curso, ter paciência, terapia, continuar minha terapia. Quem sabe, mas não, acho bem difícil acontecer. Camila, eu sou de uma geração que viu poucas atletas estrangeiras vindo jogar no Brasil, né? Na verdade, a gente via um êxodo de atletas brasileiras indo desbravar o mundo. Então, atletas brasileiras indo jogar na Itália, indo jogar na Rússia, indo jogar em outros países. E de uns 10 anos pra cá, não, até um pouquinho mais, né? Uns 15 anos pra cá, ampliou-se um pouco mais essa captação do mercado brasileiro, né? Eu lembro da Logan Tom vir jogar no Brasil, mas lá atrás, aí era uma americana aqui, uma americana ali, mas atletas europeias, por exemplo, eram pouquíssimas.
E hoje a gente já consegue ver um êxodo de atletas europeias vindo pra cá, né? Atletas sérvias, atletas... você jogou com uma belga no Osasco, né? Sim, com a Lizzie Van Heck. Ele acompanha mesmo, caraca. Eu entrevistei. Não, se eu contar pra você... Gente, ela fala 7 línguas. Aquela menina. Só que eu não sabia, eu achei que ela só falava inglês, né? E eu, né, vou falar a verdade aqui, eu não falo inglês, gente, é assim. E eu fui na decisão de um título que vocês ganharam quando teve uma homenagem para as meninas do vôlei Nestlé. De alguns anos da formação do time, aí juntaram, né, as jogadoras históricas. A Ricarda tava no dia também, né? Que foi na época que tinha a campanha pela Elisângela. Nossa. Pra ela poder jogar, porque ela não estava permitida de jogar, porque tinha se transferido de um clube pro outro, etc e tal. E aí, naquele dia, eu coloquei um objetivo na cabeça. Eu falei, eu vou fazer a matéria. Eu trabalhava na TV pra Osasco. Eu falei, vou fazer uma matéria. Cara, tem uma belga no time. Eu vou entrevistar ela. Se o Osasco for campeão, eu vou entrevistar, porque eu vou entrevistar, porque eu vou. Como que a gente vai se comunicar? Não sei, vai. Não sei. Mas vai. Formulei 2 perguntas em inglês ali, com a ajuda do Google Tradutor e tal. Só esqueci de um pequeno detalhe, né? Ela vai me responder em inglês, né? E depois disso eu falo o quê? Yes. Yes, ok, nice, Nice to meet you. E foi bem isso. Não, aí, o engraçado é que eu tenho o vídeo ainda, até guardado lá. E aí eu pego o celular pra fazer a pergunta, tô escondido atrás da câmera aqui, faço a primeira pergunta e tal. Claro, eu pergunto tal, o que ela achou de conquistar um título, a primeira temporada em Osasco, se ela imaginava tal. E aí ela responde toda empolgada, que ela tá feliz, que nossa, é maravilhoso chegar na cidade há tão pouco tempo, já conquistar um título tal, não sei o quê. Aí ela termina de responder, eu falo assim pra ela, thank you. Aí tem uma pessoa do Osasco do lado dela que tava me ajudando a traduzir, ela olha pra pessoa e faz assim, ó. Tipo, né? Não sei se ele entendeu o que eu falei. E ela fala português perfeitamente. Não, né? Ela tinha acabado de chegar. Mas eles têm uma facilidade pra aprender que eu fico horrorizado. Ela saiu daqui depois de 6 meses falando português. Eu falo, gente, é porque ela já falava espanhol, já mais ou menos, mas ela falava italiano. Aí ela, nossa, é muito, muito igual e não sei o quê. Falando assim, ó. Se eu soubesse, eu tinha feito isso em espanhol. Até eu conjugo o verbo errado às vezes e ela conjugando o verbo certo. Eu falei, gente do céu, meu Deus, até vergonha. Impressionante como eles pegam muito rápido. Sim. Não, mas foi assim, uma experiência fantástica. Ai, que legal. E ela é uma querida. Muito. Foi muito simpática. E ela percebeu meu nervosismo, assim, mas ela foi super simpática. A matéria ficou muito bacana. São simpáticos, inteligentes e fazem cerveja muito bem, os belgas. Exatamente. Duas matérias que eu lembro que eu fiz com o voleibol e que eu gostei bastante. Foi essa do título que vocês ganharam. E teve uma outra que vocês enfrentaram. Acho que foi o Rio de Janeiro. E a Fofão tava jogando ainda, mas era o último ano dela. Já com 45, se eu não me engano. Ela aposentou com quase 50. Então, e aí o pessoal do Vôlei Rio de Janeiro me concedeu também entrevistá-la após o jogo. Ai, que bacana. E aí foi o último jogo dela. Especial. Sobre ela, falando de carreira, tudo, e aí entrevistei ela, aí peguei também uma palavrinha, né, das meninas do Osasco, que tinham jogado contra ela já há muitos anos, pra falar um pouco da história e tal. 2 matérias com vôlei na época de Osasco que me orgulham bastante. Sensacional, o Luizão acompanha de perto. Não, ele sabe o nome de todo mundo, tava aqui falando com ele, chocada. Não, gosto bastante. Já fui de arquibancada lá, né, depois tive da Loucos, gente, ele fazia parte da Loucos. Fazia, tocava o terror quando ia pras cidades lá, cara, era difícil. É que sofredor, né? Quando você chega, você pega a reta final. Você xingou muito a Camila? Claro que não, né? Porque a Camila acertava tudo. Na época da Camila... Não, mas é porque na época da Camila eu já tinha me afastado um pouco, mas continuava com mas eu nunca fui desse, tipo assim, de cornetar. Na verdade, eu sempre fui de brigar com a galera, que falou, vocês estão aqui pra empurrar, irmão. Se for pra ficar falando coisa, fique em casa. Né? Mas na época eu lembro que quando eu comecei a ir, o banco fazia um aporte interessante pra gente. Então, o Zé chegava e falava, a gente vai jogar lá no Mineirinho. Pô, o Mineirinho é grande. Sim. Aí os caras falaram, o que a gente consegue fazer pra ajudar? Se a torcida puder ir, é bom tal. Os caras davam um jeito. Vai 7 ônibus. Daqui a pouco esse 7 virava 10, 12, 15. Nós fomos pra uma final no Mineirinho com 36 ônibus. Caraca. Nossa. Cara, tu tem noção? 36 ônibus de torcida pra vôlei. Muita gente. É muita gente. Muita coisa. Isso mostra como que a cidade respira o voleibol ali. E o Osasco ganhou. Aí, ó, que beleza, ó.
Ou seja, foi bom O ter vôlei ido. tem melhorado muito em relação a isso, né? De público. A Sim. VNL sendo no Brasil ajuda muito. Igual teve uma etapa agora, semana passada, e agora é masculino agora, né? Sim. Isso ajuda muito a visibilidade, a galera quer ir, a galera compra ingresso e vai. Porque antigamente ia pouquíssimas pessoas, né? Sim. Ficava tudo vazio. Agora não, agora lota tudo. Muito bom. Você tem alguma superstição, Camila, pra jogar? As meninas ficam tão bravas comigo, mas tão bravas, gente. Eu sou muito supersticiosa, muito. Tem um negócio que chama mancheto que a gente faz antes dos jogos. Que é de manhã a gente treina e à noite a gente joga. E a gente faz mancheto, que é fica dando manchete, só que com 2 bolas ao mesmo tempo. E aí eu falo, tinha um trio lá do nosso time, que as meninas já tinham perdido 3 manchetes e a gente tinha perdido o jogo à noite. E aí eu falava, gente, o trio da Mayra não pode ganhar manchete, pelo amor de Deus. Ganha qualquer um, ganha qualquer um, ganha qualquer um. E aí chegou na fase final, o trio dela ganhou, a gente perdeu pro Minas na semi. Nossa. Eu falei, cheguei no vestiário, eu falei, viu? Brava! Vocês estão vendo? Eu falo, vocês não acreditam em mim. E as meninas, Bright, eu falei, Bright nada. É isso mesmo, no próximo manchete vocês não vão jogar. Chegou lá, aí as meninas, eu falei, vocês não vão ganhar manchete. E eu, gente, pelo amor de Deus, fazem qualquer coisa. Aí a gente foi e ganhou outro trio, a gente ganhou o jogo e depois ganhou a final. Eu falei, viu, gente? Não é tão superstição, é simples. sério. Isso você tem que levar a sério. Ninguém acredita em mim. Igual, quando a gente perde, eu tô com um tênis novo, eu não uso mais ele. Eu guardo pra próxima temporada, não uso. As meninas falam, meu, você parece louca. Eu falei, cara, é de mim, eu não consigo. É melhor evitar, né? É melhor evitar. Pra quê, né? Se há sinais, é melhor evitar. E você Não é? falou de superstição, né? Ai, cara. O seu cabelo está rosa. Ai, gente, olha lá. Eu, Justamente infelizmente, porque- não posso Você vê? fazer a mesma coisa, né, Luizão? Você vê. Nem você nem eu, né? Aqui a pontinha. Aqui. Você na barba aqui, acho que dá. Cara, Dá pra vai. essa promessa eu fiz. A gente tinha perdido o primeiro jogo contra o Minas na semifinal. Cheguei no quarto e falei, Nath, fiz uma promessa pra Deus ontem. Falei que se a gente ganhar a semi e a final, eu vou pintar as pontinhas do meu cabelo de rosa e vou ficar 1 mês sem comer doce lá nos Estados Unidos quando eu viajar. Aí a Nath, pô, isso é uma promessa boa, beleza. Aí ganhamos o jogo do Minas, chegamos na final, tava 1-1 e as meninas ganhando o terceiro set. Eu olhei pra cima assim, eu lembro até sentada no banco assim, que as meninas estavam sacando eu. Deus, se a gente ganhar o jogo, eu pinto meu cabelo inteiro de rosa. Aí, pintei ontem. E aí virou o jogo. Aí ganhamos, campeão. Ganhou o jogo. Aí acabou o jogo, eu falei, putz! Eu não vou tava ter que falando pintar o tão cabelo de sério. Rosa, cara. Aí eu falei pra Nath, será que se eu pintar as pontes... Não, você tem que cumprir, depois perde, né? Aí, ó, depois perde, Deus não vai te dar mais credibilidade. Eu falei, não. E vai ficar até quando, Camila? Até quando eu voltar da viagem dos Estados Unidos. Até dia... finalzinho de julho ali. Só que tem um problema aí. Você vai ver o jogo do Palmeiras contra o Inter Miami, que é rosa. Ah, não Vão acredito. achar que você é Ai, torcedora do ah Inter lá. Miami. Não, mas eu vou com a minha camisetinha do Palmeiras. Aê, Aí, aí ó. sim, aí sim. Eu tenho a douradinha linda do Everton. É do Everton dourada, né? É, e quem sabe o cabelo rosa também dê Sim, sorte ao Verdão, uma né? boa sorte. Luizão? E falando, ela falou do Everton, olha que bacana, né? Camila torce pelo Palmeiras, quando o Palmeiras joga, etc. Na final da Superliga, o Everton esteve na torcida Olha por aí, vocês gente. lá no E ginásio eu do não Ibirapuera. sabia, se tivesse, olha... Né? A gente se fala de vez em quando, eu e o Everton no Instagram, a gente curte alguma coisa um dos outros, assim, fala, dou parabéns pra ele quando ele ganha, ele dá parabéns. E eu não vi ele lá, olha que pena, teria tirado uma foto com ele, que eu não tenho foto com ele. Olha Acredita? só. Depois eu preciso vir aqui pra tirar uma foto. Vamos, Olha, por favor. vamos, Não, vamos. e no vamos Allianz ajustar. pra escalar o time lá, a gente tem as ações pré-jogo. E você vai escalar o time ó, com a gente, Camila. Olha aí, top. Deixa voltar dos Estados Unidos, a Bora. gente vai fazer isso. Combinado, então. Vai ser Vamos muito marcar. legal. Sim. Top. Quem é mais maluco na profissão, Camila? O líbero do vôlei ou o goleiro no futebol? Cara, tá ali, viu? Assim, os dois treinam muito, os dois só tomam bolada, os dois treinam mais que todo mundo. Tem que defender. Cara, os dois têm que defender. Deixa eu ver. Ah, não sei. Acho que no futebol é mais forte, né, gente? Aquelas boladas no vôlei é 100 por hora. No futebol, sei lá quanto que bate aquela bola Ah, pesada. depende. Bater bem na cara, quebra Não, o mas nariz. é uma pancada de cima pra baixo, é dureza o vôlei. Tá Não, bom. ainda dá tempo às vezes de virar o rosto. Agora no futebol, caraca. Velho, É, só tem uma coisa que a bola do vôlei, ainda mesmo com a velocidade, ela é um pouquinho mais macia. É, ela mais levemente mais macia. É mais mais leve, né? A do futebol é A do pesadíssima. futebol com velocidade já não sei se ela é tão Eu macia não sei assim, não. como que o pessoal cobra aqueles... bate a bola e a galera vai de cabeça. Eu falo, gente do céu. Eu acho que eu ia só de pé. Eu falo, Não, que? Não, pode subir sozinho aí, ó. Não, E lá do campo, Camila, é muito mais rápido e muito mais forte, né, Luizão? não, que isso? É impressionante. Não, você olha da televisão, você olha assim, o campo é grande. A hora que você chega no estádio, você fala, meu Deus, esse povo corre 10 km num jogo. Que é isso? O tamanho desse é gigantesco.
Não, ser jogador de futebol. O jogador de futebol, ele adora o futevôlei agora. Tá na moda o futevôlei, aliás, há muito tempo, Faz né? tempo. Nas praias, faz muito Desde tempo. os anos 90, Você né? sabe que eu tentei fazer futevôlei, né, Luizão? Não preciso nem te contar o que aconteceu. Eu só sei dar de ombro aqui, ó. A única coisa que eu sei fazer. Deixa agora, quieto. quando vai com o pé, com a cabeça... Você quer aprender a jogar futevôlei? Quero. Procure Thiago Campos, da TV Palmeiras. Ah, ele joga bem, o Thiagão. Procure Thiago aqui. Campos, que ele vai te ensinar. Tentei jogar. Agora, se você não quiser, né, jogar mal, não procure o Rodrigo Charu. Ah, o Charu é perna de pau. Tá? Não O procure Charu o Rodrigo é perna Charu. de pau. Você que tá assistindo o Sacanagem. Palmeiras Não Cast. procure o Rodrigo Charu. Mas eu sou mais perna de pau que o Charu. Meu Deus do céu. É paro duro. Ele Por é essas e outras que eles me chamam pra participar de tudo. Eu falo, não, pô, lembrei Não que hoje eu inventa. tenho minha tartaruga em casa lá, tem que levar jogar minha avó videogame na com academia. ela. Esqueci. Tem que fazer aula de inglês com meu peixe, né? Então tá, eu sempre fujo pela tangente. Ajudou, né? Eu sempre fujo pela tangente justamente por causa disso, né? Deixar o crédito de ruim nas coisas pra eles. Né? Porque Não, eu sou passa uma vergonha, negação, cara. Eu Sou uma negação também, eu com não sou muito bom nisso, com não. esportes com o pé. Futevôlei eu também não... Mas tem esse negócio no vôlei também? O vôlei de praia? Ser ali um negócio legal, uma alternativa pra brincar em período de férias? A relação é parecida, não? Mais ou menos, assim... vôlei de... O futevôlei, ele vai muito mais com a perna, com a cabeça, do que com a mão, se você for ver, né? Então, assim, não tem muito a ver, não. Então, a galera... Quando vai jogar vôlei mesmo, é o vôlei mesmo. Porque eu, por exemplo, se eu falar, joga futevôlei, é parecido. Não, futevôlei não, mas vôlei de praia. Ah, não, é igual, praticamente igual. É que você corre muito mais. Brincar na praia? Não, brinco. Quando eu tô de férias, eu brinco pra caramba. A relação Dou a vida. Porque meu marido, ele fica me desafiando. Ah, no vôlei de praia? É. Olha só. Uma vez jogou eu e a Dani Lins contra o Sidão e meu marido. Eu falei, eu não perco pra eles nem perder. Porque senão o Caio vai zoar com a minha vida. Cara, a gente perdeu. Até hoje ele fala disso. Eu falo, lógico, você tá jogando com o Sidão, você queria o quê? Você vai perder? Aí ele, você e a Dani jogam vôlei. Eu falei, não, mas é diferente. O Sidão, poxa. Né? Eles, não sei, só sacavam em mim, só eu que atacava. Eu falei, lógico, vocês acham que eu queria o quê? Eu sacasse no Sidão pra ele acabar com a gente. E mesmo assim a gente perdeu, veja bem. Até porque no vôlei de praia, como são dois, em quem você sacar é quem vai atacar, né? Exatamente. Aí você vai por jogar fim, o ele passe já tá pro Sidão, passando, combinando pra passar já pro Sidão atacar. bater de segunda, olha só. Nossa, Mas e na areia é muito mais pesado, né? Então, tem essa diferença, né? Você tem que correr muito mais, que são só duas, né? São só duas pessoas. No vôlei de quadra, você fica ali, você se posiciona bem, tá tudo bem. No vôlei de areia tem que correr. E quando você corre na areia, parece que você não sai do lugar, né? É bizarro. Exige mais Muito força mais de força. tração, né? Por causa da areia, o piso fofo. E sem contar o piso irregular, né? Conforme você vai pisando, ele vai mudando, né? Você não tem muita menina que, quando faz essa transição de quadra pra areia, chega a passar mal no treino. Porque você chega a exaustão todo o treino. Nossa senhora. Acho que eu não conseguiria jogar vôlei de praia, não. Deixa eu ficar quietinha ali no meu lugarzinho mesmo. Camila, melhor atleta que você enfrentou na carreira? Boscovic, Sérvia. Caraca. Joguei, inclusive, contra ela na Olimpíada agora, em 2021. A gente ganhou de 3-1 delas. Mas ela é muito boa. Ela é fora do normal, assim. Ela é um ET. Ela não erra, ela é alta pra caramba, ela defende, ela saca, ela bloqueia, ela faz tudo. É bizarro, assim, quando acabou o jogo, você fica assim, no meio do jogo, você fica olhando, se ela ataca umas bolas, eu falo, gente do céu. Como é que chegou? Como que você ataca essa bola, minha filha? É bizarro, ela é muito boa. E brasileira? Brasileira? A Nath. A Nath. Que, inclusive, jogou pelo Osasco agora, né? Foi a melhor que você enfrentou. E aí, se eu perguntar a melhor que jogou com você... Isso, a Nath. Também a Nath. Também a Nath. Caraca, velho. Impressionante, né, Luizão? Impressionante, cara. E a mais resenha? A mais engraçada? A mais brincalhona, a mais engraçada. Assim. Tem resenha entre vocês também? Tem a turma da brincadeira? Tem muita menina de resenha. Tem a Marão. Gente do céu, meu Deus. Ela é uma piada, ela é um meme feito, sabe? Cara, todo mundo fala, gente, Mara, você não dá, cara. Eu acho que a Mara... Quem mais que é um meme pronto? Tem vários. Não vou lembrar de todos. Agora a Natashinha também, que é minha amiga, também resenha demais. Tem muitas. Tem alguma que a personalidade em quadra não transparece o que é no vestiário, no ambiente? Porque igual aqui, a galera vê, vou dar um exemplo, o Gustavo Gomes. Todo mundo vê em campo, o capitão, aquela coisa, né? Sério? Nos bastidores, é um terror, né? Sim. Que ele planta uma resenha aqui, uma ali, uma lá. Quando vê,
pegou fogo no ambiente, ele tá lá do outro lado só dando risada. Não quer nem saber, né? No vôlei também tem atletas que são assim, que você olha de longe, você olha, não, nossa, né? Todo Personalidade sério. tal, toda séria, mas que no vestiário pega a fogo. A Lorene, ela é toda mal-humorada pra jogar, né? Ela é minha amiga. Ela jogou em Osasco ano passado. Ela na quadra assim, não dá um sorriso, todo mundo. Gente, Lorene de gelo. A Lorene é gelo, ela aqui. Ela faz um ponto. Ela erra. Ela tá feliz. Ela tá triste. Aí, fora de quadra, quando a gente tá assim, igual ela tava lá em casa ontem, a gente conversando, é outra pessoa. As meninas falam, gente, a Lorene, ela é muito amarga. Eu falo, não, gente, vocês não conhecem ela. Ela é super divertida, dá risada, brincalhona. Só que na quadra ela fala, cara, não sei, eu me acostumei assim. Falo, Lorene, pelo amor de Deus, dá um sorriso, ou então dá uns berros. Ah, vibra. Ela olha pra mim assim. Eu falo, meu Deus do céu. Faz alguma cara, Não né? sei Muda quando essa você cara. tá feliz, eu não sei quando você tá bravo, eu não sei nada, Então conta uma resenha pra gente, vai. Uma resenha de Olimpíada, assim. Uma coisa que ninguém sabe se vai contar. Finge que não tem ninguém vendo. Conta uma resenha pra gente. Cara, da Olimpíada. Ou então de uma competição ali. Sei lá, conta alguma história engraçada aqui no Palmeiras Cast. Nossa, será que eu vou lembrar alguma agora? Nossa, minha cabeça tá péssima. Mãe ainda, depois do Covid, esquece. Como é que foi a Covid pra você, Camila? E pras demais atletas? Período de isolamento, de incerteza. Sim. Como foi pra vocês? Cara, primeiro a gente deve muito ao São Cristóvão Saúde, né, que é nosso patrocinador, que eles, cara, tiveram com a gente o tempo todo, principalmente na pandemia, que eles deram todo o suporte, porque a gente teve que ficar uns 4 meses parado em casa mesmo, fechado, e depois quando a gente voltou, a gente fazia teste do Covid toda terça e sexta. Porque daí a gente só podia jogar com o teste do Covid na mão, assim, fazia o teste e ia. Igual então, aqui, assim, né, Luizão? Aqui era todo dia, praticamente. Não, e era muito ruim, né, esse negócio. Só que aí foi indo, e assim, era muito difícil, porque a gente só podia ir pro treino, jogar, não podia ficar saindo muito, porque quando uma pegava, todo mundo pegava. Aí tinha que parar a competição. Porque daí o time do Osasco tinha 10 infectados, aí não podia jogar. Então foi muito, muito ruim, né, muito ruim pra todo mundo, né, muito triste. Então, no começo a gente teve que, primeiro ano, foi muito difícil, a gente teve que se adaptar a muita coisa ali. E o elenco é curto, né? Geralmente 15, 16 atletas. E vão 14 pro 10, jogo. Se 10 infectam, não acabou. tem como Você não jogar. tem time, você não tem time pra jogar. Aqui, nós éramos no profissional em 30 e alguma coisa, mas aí incorporaram alguns meninos da base como grupo de apoio. E nós tivemos um período aqui também que teve uma contaminação em massa, mais de 12 atletas foram contaminados ao mesmo tempo, né? Que foi quando o Palmeiras jogou, foi logo quando o Abel assumiu, inclusive, jogou um jogo da Libertadores com o Ramires jogou bem, depois confirmou a rescisão do contrato, foi um jogo que foi totalmente, praticamente a base, mais o Ramires. Ramires volante, Ramires volante. Que é um cara legal também, Grande Ramires, né, um Luizão? abraço pra ele, cara. Um cara legal, Cara, que gente infelizmente a expectativa é muito alta porque é um jogador de Copa Sim, do Mundo, né? sim. Mas é um cara muito legal e muito talentoso. Mas que foi um cara, diga-se de passagem, totalmente íntegro e louvável com o Palmeiras na tomada de decisão de parar. Mas isso é uma história pra gente contar num outro dia, quem sabe até com o próprio Ramires aqui, pra ele contar em detalhes como é que foi essa decisão dele, né? Porque aí é uma questão dele também que Pessoal, a gente tem coisas que não consegue abordar em detalhes, mas ele foi muito, muito, muito assim, muito diferenciado, Sim. posso dizer, viu, Camila? Aham. Ô Camila, Eu joga perguntei. mais um ano? Ô, Luiz Omar, tá parecendo... Luiz Omar ligou pra ele. Luiz Omar Não. ligou pra ele, certeza. Meu Deus, certeza, pediu pra convencer. Aliás, tá me ligando aqui, Olha ó. lá. Luiz Omar ligou pra ele. Total. Depois Mais ele um fala aninho, que eu tenho os Camila. contatos em Osasco. Ó. Não, e agora a gente ganhou a Superliga, aí vai jogar o Sul-Americano, e ele falou, putz, se a gente ficar ali pro Mundial em dezembro, eu falei, não começa. Não, então... Dezembro do ano que vem vai passar Aí. de abril, não vai dar. Não começa. Fala pra ele, Luiz. vamos viver etapa por etapa? Vamos. Exatamente. Eu Vamos. falei, não, calma aí, calma. Ele não, ainda tem uma... Mas seria bom, né, Luizão? Ai, meu Mais um Deus. Não, aninho. mas já pensou ela fechando essa trinca? Porque já ganhou a Superliga e de repente vai pro Sul-Americano, ganha o Sul-Americano, vai pro Mundial, bate a conquista do Mundial e você fala, zerei o game, Nossa. zerei o game. Um Prefeito, abraço. me dá a chave da cidade aí. Aí já não é mais só o... Não é só o ginásio. Não é aí só o tem que ginásio, botar o nome é. no mundo de coisa lá, parceiro. Não, me Ai, dá a meu chave Deus. da cidade aí que tá tudo certo. Zerou o game, parceiro. Olha, Zerou é o game. tentador, Camila. Meu Deus do céu, não.
Nossa, eu não aguento mais, meu Deus. Não dá mais não, meu cérebro já tá assim, para. Você tá falando essas ideias aqui na cabeça dela, o cérebro já tá assim, meu Deus do céu, por que ele tá falando isso? Mas é por que ele tá falando Ó, eu isso? não podia ter parado agora, campeã de tudo, tríplice coroa, campeã da Paulista, Copa do Brasil, Superliga, ó, tivesse parado agora. Aí, ó. Fui inventar a moda. Olha. Ah, pode ser campeão de outra competição aí também. Não, agora vai ter que ser, né? Pra parar, parar bem. Parar no auge. Então, se não for, aí... Não, aí se não for, parou do jeito que foi. O Cimate já quer postergar a carreira da Camila por mais um tempo. Não, o que é bom cara. tem que ficar, Luizão. Não, com certeza. Isso, a gente torce pelo menos. Não, mas é brincadeiras à parte, é muito desgastante. Imagino que seja muito desgastante. Sim. Fisicamente e mentalmente também. Sim. Um atleta de alto nível, entrar em quadra, enfim. Sim. Te agradece a Camila Bright por ter vindo aqui bater acabou? esse papo com a gente, né, no Palmeiras Cast. Espero que tenha sido legal pra você. Foi demais. Quase chorei aqui, consegui me segurar. Foi muito legal. Demorou, mas valeu a pena. Tenho 2 presentes pra você. Eba! Você falou que você vai pros Estados Unidos, né? Um é pra você levar de Nossa, recordação a plaquinha que pra quem legal. participa do Palmeiras Cast. Quando né? a gente Todos os passar pelo convidados Corinthians, ganham. você fala pro seu marido, ó, anotou a placa? Não, eu vou colocar a placa em Fala cima. pra ele, entendeu? Não Já tô tá a na mão aí. Olha só. Vou colocar a placa em cima do meu carro aqui, ó. É isso. Ai. E essa aqui, em nome da nossa Nossa! presidente Leila Pereira e toda a diretoria do Palmeiras, pra você ir bem trajada Meu pros Estados Unidos. Deus, que linda. Camisa 2025-2026. Caraca. Essa daqui é nova? Essa que eu não É, tenho? dessa temporada. E olha aí. Ah, tem meu nome! Gente, tem meu nome e meu número! Morram de inveja. Nossa, meu Deus, com Muito certeza eu merecido. vou com ela. Sim. Caraca, gente, que lindo. E aproveitando que você falou seu nome e seu número, né? O número 18, ele te acompanha desde sempre. Sim. Foi uma escolha sua ou foi aquele lance, é a Librio que chegou agora, o 18 tá vago, botou o 18 e Superstição. a superstição Deu ficou. certo. Cara, foi assim, eu sempre acompanhei vôlei, né, quando era novinha. E eu sempre fui fã do Dante. Ele é muito grande. Nossa, grande jogador. Ele sempre foi grande e ele sempre passou muito bem. Sim. E eu falava, cara, eu sou muito fã do Dante, sou muito fã do Dante. Aí quando eu cheguei no São Caetano, o Bright chegou agora, que número que tá sobrando aí? E um deles era o 18. Era 18, aí uns números assim, que não era do Serginho, nem da Fabi na época. Falei, quer saber? Vou pegar o 18. 18, porque o Dante é 18, foi a vida toda, né? Falei, vai que eu passe igual ele um dia. Aí peguei o 18 e depois eu fui direto pra Osasco, então assim, ninguém nunca ligou pra 18, porque acha o número grande, não sei, a galera gosta de 10, 12, sei lá. E aí, ficou. Aí depois disso, depois eu fui pra seleção, aí tava vago também em 18, aí agora ninguém mais pega, né? Agora, se alguém for pra Osasco e falar que quer 18, eu falo, não, então você não vai nem vir. Você não vai nem vir, Jogou então. onde? Jogou onde? Tá aí É. uma boa sugestão. Aposentadoria Tá. da camisa 18. Olha lá. Ó, nome do ginásio, aposentadoria da 18. Não, a aposentadoria da camisa 18 é mais fácil deles resolverem. Essa é muito fácil. O nome do Olha, ginásio aí verdade. precisa ver as leis Ninguém municipais pode jogar lá, mais. se pode Oh. trocar o nome do ginásio ou não, né? Eu não sei. Porque esse negócio de nomenclatura de coisas municipais costuma dar dor de cabeça de vez em quando, né? Ai, Um dia o elevado tem um nome, no outro tem outro nome, aí você fala, mas não era outra coisa esse nome aqui? É, o trânsito tá igual, né, É, Luizão? Tá o tudo trânsito é o parado. mesmo, mas o nome você fala, nossa, estranho, não era esse nome aqui. Ou rua que você entra, é um nome, você olha, mas mudou, eu tô no lugar Tá errado. acontecendo, Né? Mas vamos tentar amadurecer isso aí, mas a aposentadoria da camisa 18 eu acho que é Top, justo. hein? Eu acho Não, justíssimo. E o 18, ele acompanha tudo na minha vida. Gente, é impressionante. Muita coisa acontece 18, número 18. Eu chego na mesa 18 e eu vou jogar 18 temporadas em Osasco. Aí, ó. É, e tem outra. Com 18 anos, a Alice vai ser medalhista de ouro na Olimpíada. Próxima Olimpíada aí. Nossa, quando ela Deus tiver te 18 ouça, anos. amém. Profetiza, gente. Profetizou Bater palma. 18. Espetacular, Que aí, ó. isso, hein? Amém. Aí, ó. Né? Eu vou É isso cortar esse trecho e vou entregar pra ela. Ela vai te cobrar ela vai ter que depois. dar uma entrevista pra gente. Ela vai te cobrar Tipo, depois, hein? bora. Será que a gente vai estar aqui? Será que a Vamos, gente em vai nome de estar aqui Jesus. até lá? Boa pergunta. Será que a gente vai estar em outro lugar? Não sei. Não, esse- vamos Onde estar quer que a aqui. gente esteja? Estaremos aqui. todos, em nome de Jesus. Na terra, pelo menos. Eu não sei, é verdade. Esse é o objetivo. Não é? Vivo já é um desafio, né? É, Daqui a 18 anos. já é um desafio, já. É muito complicado. Não, mas não vai ser né? daqui a 18, pô. Não vai ser daqui a 18. Ela já tem 7, é Já tem verdade. 7, vai ser daqui a uns Mesmo 11, muito 12, tempo, talvez. Né? 11 É. é bastante tempo pra estar vivo. Não, Você tá. profetizou, hein? Não, vamos tá. estar vivos por muito É. tempo. Amém. Ano passado morremos, mas esse ano não morreremos. É isso Ah, aí. isso Ano aí. passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Viva Belchior. Viva Belchior.
Mas é isso, agradecer a Camila Bright, muito obrigado por ter vindo aqui, agradecer o pessoal do Vôlei Osasco também por ter cedido a Camila Bright pra vir bater esse papo com a gente aqui. Tem mais palmeirense no elenco lá? Deixa eu ver. Não, tem o Rafa, que é da comissão. Gente, ele é palmeirense num nível. Mas num nível. O dia que o Palmeiras perdeu a final pro Corinthians agora há pouco tempo. Gente, ele ficou 3 dias de mau humor e ele é o que dá bolada na gente. A gente tomou tanta bolada. Eu falei, Rafa, eu também sou palmeirense, cara. Não precisa ficar bravo, não. E ele descarregou aquele carrinho bom, dando bolada na gente. De mau humor. Ele ama o Palmeiras, ele vem nos jogos. Ele é fanático, assim, fanático. Rafa, a gente jogou no Juvenil do Osasco. Conhece o Rafa, alguns anos não é atrás. Ele conhece todo mundo, você vê? Alguns anos atrás. E fizemos peneira no São Caetano. O Rafa era meio de rede. Cara, e o Rafa foi aprovado. Ele joga ainda. Então, ele foi aprovado. Que bacana. Né? Só que aí depois, numa caminhada, né? Cada um foi pra um lado e tal. Ele foi estudar. Você jogava em qual posição, Luizão? Cara, eu era meio de rede também. Caramba. Olha que bacana. A única coisa é que... Ponta de banco, né? É que eu fui pro vôlei muito tarde, cara. Se eu talvez tivesse descoberto o voleibol mais cedo, tivesse tido incentivo, porque o Osasco tinha o feminino, mas o masculino quase não se tinha. Se eu tivesse ido pro vôlei talvez com uns 12, 13 anos, cara, talvez até dava pra ter virado profissional. Se iria chegar... Já é outra história. Longe são outros 500, mas profissionalizar a carteira eu acho que daria. Olha que legal. Né? Porque eu com 14 anos eu já tinha 1,86 m. Naquela época um jogador com 1,93 m, que é o que eu tenho, ainda conseguia jogar tranquilo. Hoje você chegar com 1,93 m no time, irmão, você vai virar líbero. Levantador, verdade. Você vai virar levantador com 1,93 m. O Serginho tem 1,85 m. No vôlei masculino. E ele é menor disparado. 1,85 m? 1,85 m. Não parece que ele é pequeno? Parece menos. Gente, 1,85 m tem a Dani Lins, que é gigante no vôlei, a Nath. Caramba, cara. Que no feminino é gigante. É bizarro. Os caras são muito grandes. Eu tô falando, hoje eu sou pequeno no vôlei. armário dessa largura, os caras. Tomar uma bolada daquela, você desmaia. Deus me livre. Eu fui pro vôlei com 17 anos, já muito tarde, né? Você já tomou alguma bolada assim, Camila? Muita, mas não muita. Uma que você nunca se esquece, assim. Nossa, uma da Denísia, cara. A Denísia veio, o passe do outro lado veio passando da rede e deu a impressão que a levantadora ia tirar a mão e a bola ia passar. A hora que eu dei um passo, eu tava de distância daqui ali, ó, nessa parede. Ela foi e fechou a mão e bum! No meio do meu nariz. Nossa! Caí no chão assim, ó. O sangue escorrendo e meu maxilar, cara, eu não conseguia abrir a boca. Não. Ela deslocou meu maxilar. A Denise é que já nasceu com 1,90 m, né, dela. Gigante. Gigantesca e muito forte. Não, deslocou. Sangrou meu nariz, deslocou. Não, essa bolada. Imagina uma bola assim, ó. Cara a cara, assim, ó. 2 metros com a mão fechada, 100 por hora. Não, Deus me livre. Tem como não quebrar, cara. Deus me livre. Melhor tomar café, né, Luizão? Haja tempo de reação, né, cara? Não é pra mim, não. Haja tempo de reação pra fechar aqui e a bola não chegar. Não é muito rápido, cara. Não dá. Mas, Camila, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Simati, foi demais. Prazer Luizão, te ter aqui. Prazer todo meu, Camila. Eu que agradeço, foi demais. Foi muito bom. Lembrar a galera que vai pingar um QR Code na tela pra você baixar o aplicativo do Palmeiras e ficar por dentro de todas as informações do Verdão. Ficha técnica dos atletas, vídeos da TV Palmeiras, tem as fotos dos treinos, dos jogos, assim, conteúdos diversos. Tu quer pesquisar Libertadores de 99? Tem. Tu quer pesquisar o Mundial de 51? Tem. Os títulos recentes? Tem. Detalhes da carreira do Abel no Palmeiras? Tem. Tudo lá no aplicativo do Palmeiras. Números de ídolos, partidas disputadas. Realmente trabalho que é feito assim com um baita de um refino pelo nosso departamento de história, em conjunto com a assessoria de imprensa. E tudo lá na palma da sua mão, pra qualquer momento você consultar ali a história do Verdão. Cara. Não é puxando o saco não, mas é o melhor site de clubes do Brasil, mas assim, disparado. Isso é o que a imprensa diz, né? E os caras que trabalham com os jogos, eles dizem, eles elogiam, eles falam que quer estudar para um jogo do Palmeiras, não tem dificuldade nenhuma. No site do Palmeiras tem todas as informações lá. Né? Tem um pré-jogo que o pessoal também faz com muito carinho, com detalhes de histórico, últimos confrontos, o jogo mais recente, a goleada com mais gols e assim, uma infinidade de coisas. O QR Code tá na tela, pega o seu smartphone, mira, baixa o aplicativo hoje mesmo e tem aí o Palmeiras App no seu telefone. Palmeiras Cast by Sporting Bet se encerra por aqui, hoje com Camila Bright abrilhantando aqui o nosso programa. Um grande abraço a todos, até a próxima e avante palestra! Inscreva-se na TV Palmeiras e seja avante. O Avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento. Só quem é avante pode ganhar. Avante premiado. Nessa campanha, o Palmeiras que torce por você.